Sabe aqueles formulários super chiques, dinâmicos e atrativos que parece que você tá dentro de um fluxo de conversa, ao invés de preenchendo algo que parece um formulário do governo? Pois então, eu sei que muita gente tem a vontade de colocar algo assim profissional, bonitão dentro do site, porém não tem ideia de como aplicar isso. Ou então, mesmo quando você vê alguma opção no mercado, acaba desistindo por causa das grandes facadas de investimento que essas soluções oferecem, como é o exemplo desse famoso Typeform aqui, que, meu Deus do céu, $29 por mês por um formulário que não te dá nem respostas ilimitadas. É um absurdo. Porém, hoje eu, Bia, vou te mostrar tudo o que você precisa saber, do básico até o avançado, sobre um plugin que agora tá virando uma febre, justamente por causa do excelente custo-benefício que ele oferece, o Quillform. Nele você consegue fazer praticamente qualquer tipo de formulário dinâmico e avançado que você possa precisar, com fluxo conversacional, interativo e 100% personalizável, além de vários recursos fantásticos também, como lógicas condicionais, cálculos, criação de quiz, integração com as principais ferramentas de análise, e-mail marketing, pagamento e muito mais, que inclusive nós vamos ver em detalhes aqui nesse vídeo. E o melhor é que mesmo na opção gratuita desse plugin, você já consegue ter acesso a vários benefícios, como por exemplo, respostas e campos ilimitados no questionário, que mesmo nos planos pagos da concorrência, muitas vezes não oferece. Então, se você quer aprender de vez sobre uma solução que é acessível e que vai te ajudar a criar formulários que são verdadeiramente atraentes, e com isso aumentar substancialmente as suas chances de resultado e conversão, fica comigo nesse tutorial que definitivamente esse vídeo é para você. E de antemão eu também já quero avisar aqui o link para quem quer conhecer mais sobre o Quillforms e fazer esse investimento para o seu negócio. O link para isso estará aqui na descrição desse vídeo, beleza? E é claro, aproveita também para já deixar um likezinho aqui nesse vídeo, né, que eu tive todo o carinho de deixar super completo para vocês. Gente, de verdade, esse vídeo aqui é um curso do básico até o avançado nessa ferramenta. Então, pelo amor de Deus, dá o seu likezinho para poder apoiar aqui o canal, se inscreve também para continuar recebendo mais conteúdos e comenta aqui embaixo o que você achou desse tema e deixa sugestões para novos vídeos também, beleza? Combinado? Agora bora lá, sem mais enrolação, pro que interessa. Bora pro conteúdo. Bom, vamos lá então pro guia completo dessa ferramenta, o Quillforms. Primeiro, nós vamos ver como ativar esse plugin aqui dentro do nosso painel do WordPress. Eu já estou aqui com o painel ativo e para você conseguir baixar e ativar esse plugin, você vai vir aqui na aba de plugins. E aí, como você pode ver, eu já estou com um plugin ativo aqui, mas eu vou mostrar para você como fazer isso bem rapidinho, tá? Para isso, você vai vir aqui em adicionar plugin, vai procurar pelo nome Quill com 2 L's, e aí vocês vão ver exatamente esse plugin aqui, ok? Vai aparecer o botãozinho igual tá assim nos outros, e aí é só você clicar em instalar, e depois de instalar, você vai clicar em ativar. E aí ele vai ficar desse mesmo jeito aqui na aba de plugins ativo, igual está o meu. Depois que você estiver com esse plugin ativo por aí, vai aparecer essa opção de Quillforms aqui na aba lateral do painel do WordPress e clicando, você vai ter acesso a várias ferramentas aqui dentro desse dashboard, beleza? Eu só quero dar um adendo inicial aqui de que para esse tutorial, aqui na parte da licença, eu estou utilizando uma licença da versão Pro desse plugin ativa, porém, toda a parte aqui dos passos iniciais do Quillforms que a gente vai mexer, você não precisa necessariamente dessa licença Pro. Caso você queira dar uma olhadinha em todos os recursos que o Quillforms oferece, é só você entrar aqui no site deles, ó, você vai acessar quillforms.com, e aí aqui você vai ter acesso, quando a gente desce aqui a página, nessa parte aqui, ó, de pricing, tá vendo? Com todos os planos que eles oferecem e todos os recursos que vem em cada um. Para quem deseja realmente desbloquear, inclusive, recursos avançadíssimos para formulários conversacionais, né, esses formulários dinâmicos, de conversação, com lógica condicional, com vários tipos de integração e muitas coisas que, inclusive, a gente vai ver aqui nesse tutorial, vale muito a pena considerar esse investimento aqui, porque sim, eu desbravei aqui a internet procurando várias e várias opções, inclusive, dentre elas também a mais famosa ali, né, que a maioria das pessoas conhece, o Typeforms, porém, todas as outras que eu encontrei ou não tinham o mesmo nível de recursos que o Quillforms oferece, ou então tinha um certo recurso ali, mas em compensação, como por exemplo o Typeform, tinha um valor muito mais salgado, que no fim das contas não compensa. Gente, tem muita gente que vai para o Typeform porque não conhece o Quillforms, que tem o mesmo nível de recursos, na verdade até mais,
inclusive em planos muito mais baratos. E eles são tão fortes em relação a isso, que aqui no próprio site deles, ó, se você vir aqui no menu inicial, você vai ver aqui ó, esse Compare, e aí eles têm uma página mostrando o comparativo entre o plano do Typeforms e o Quillforms e tudo aquilo que eles oferecem que o Typeform não oferece. Então, o custo-benefício dessa ferramenta é muito melhor para você que precisa fazer esse investimento, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui que até o final desse tutorial você vai ver muita coisa interessante, inclusive nessa versão Pro aqui do plugin também. Tá, Bia? Mas falando ali dos passos iniciais, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente vai ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vamos ver primeiro sobre os modelos de formulário. Olha só, quando a gente vem aqui em todos os formulários, a gente vai ter acesso a esse quadrinho roxinho aqui com a opção de adicionar um novo formulário. Quando a gente clica aqui, a gente tem a opção de criar um formulário do zero, ou então escolher um template pré-pronto que eles oferecem aqui pra gente. Quando a gente clica nessa opção de templates, que são os modelos aqui do Quillforms, a gente tem várias opções para poder explorar por aqui, como formulário simples de contato, formulário de newsletter, doação. Tem vários tipos aqui, ó, de satisfação do cliente. Inclusive, a Web Design Cost Calculator, que é tipo o custo de web design, né? Uma calculadora aqui. E é claro que alguns desses modelos aqui vão te pedir para poder adicionar novas funções aqui dentro, algumas inclusive disponíveis apenas na versão Pro, tá? Inclusive, ó, por exemplo, esse aqui, se eu clicar aqui para usar esse template, ele vai pedir para instalar alguns plugins adicionais aqui ligados ao Quillforms para poder adicionar essas funcionalidades, tá? E aí você pode explorar esses templates aqui se você quiser. Por exemplo, eu vou clicar nesse aqui, ó, de doação, vou clicar aqui para usar esse template e olha só, ele já abre aqui esse template para mim com várias perguntas já pré-prontas, em que inclusive eu posso simular aqui as respostas também desse formulário, beleza? Eu posso vir aqui, ó, em mais, adicionar mais opções também. E nós vamos ver um pouco mais em detalhes aqui essa questão dos campos daqui a pouquinho, tá bom? Mas isso aqui é uma ótima ferramenta para já ter uma mãozinha na roda aí para você não ter que criar tudo do zero se você quiser, tá? No caso aqui, ó, clicando em voltar, esse formulário já vai estar aqui para mim. E se eu não quiser utilizá-lo mais, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e eu tenho várias opções, como de duplicar, editar, ver os resultados dele ou então deletar aqui embaixo também, ó. Eu vou deletar esse aqui para a gente poder criar um formulário aqui do zero. Para criar um novo formulário do zero, a gente vai clicar aqui em adicionar novo de novo, e aí eu vou clicar nessa primeira opção aqui e vou dar um nome para esse formulário. Vou colocar aqui, por exemplo, formulário teste e vou clicar em criar. E aí ele vai abrir aquela pré-visualização que a gente tinha visto antes, mas dessa vez totalmente em branco, né? E para adicionar os campos que eu quiser colocar aqui no meu formulário, eu vou clicar nesse maisinho aqui e ele me dá várias opções de campo para preencher. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito do Quillforms é que ele não limita aqui a quantidade de campos que você vai colocar no seu formulário, nem da versão gratuita do plugin, e dá muito mais opções aqui do que várias outras ferramentas, inclusive o Typeform também. Eu fico indignada que eles limitam a quantidade de campos no formulário gratuito, se eu não me engano, acho que é 10, que na verdade é 8, porque dentre essas 10 tem a página de boas-vindas e obrigado também. Então, assim, é ridículo isso pra mim. Eu detesto esse tipo de limitação e o Quillforms ajuda bastante as pessoas nisso, beleza? Eu vou explorar um pouquinho esses campos aqui com vocês, mas antes disso, pra gente poder ter uma visualização um pouco mais tranquila aqui, já com os campos traduzidos, eu vou fazer o seguinte primeiro com vocês. A gente vai clicar aqui em configurações, e aí nós vamos vir aqui nessa parte de mensagens, e tá vendo que aqui nós temos várias mensagens padrões aqui do formulário, várias coisas como, por exemplo, a confirmação do botão, o placeholder também, enfim, tem várias informações aqui e por padrão todas elas vêm em inglês. Algumas a gente até consegue traduzir ali no momento da edição, mas a maioria já fica aqui como padrão. E para a gente conseguir dar uma experiência mais brasileirada para as pessoas, né? A brasileirada, a gente vai vir aqui em cada uma dessas mensagens, vai clicar nela aqui e vai traduzir essas mensagens. Bia, mas eu não sei inglês, pelo amor de Deus. Usa o estagiário aí do Google Tradutor ao seu favor, beleza? Copia cada uma dessas mensagens, joga lá e ele vai traduzir isso para você. Eu vou fazer esse processo aqui rapidinho, só para esse vídeo não ficar muito longo, e eu já mostro aqui a versão traduzida, ok? É só você clicar na mensagem, trocar a frase aqui e clicar em aplicar assim que tiver traduzido. Vou fazer isso aqui e já volto. 6 horas e meia depois. Prontinho, já deixei traduzido aqui todas as minhas mensagens.
Lembrando que algumas têm alguns itens mais em negrito, assim, ó, que eu costumo deixar desse jeito mesmo, para não ter que refazer. E também alguns, inclusive, ó, por exemplo, esse aqui no range de números, deixa eu ver, ó. Alguns têm umas variáveis, assim, que eu também tento não mexer, ok? É só você traduzir o que tiver em volta dessas variáveis para conseguir deixar a sua mensagem aqui certinha. Vou clicar aqui em aplicar e pronto. Todas as mensagens já estão traduzidas e agora vai ser mais fácil da gente conseguir visualizar os campos lá do nosso formulário. Depois que você fizer toda essa tradução também, é importante que você venha aqui do lado e clique em publicar para poder salvar essas informações direitinho. Então, só recapitulando, nós já vimos aqui os modelos de formulário, nós criamos um novo formulário também, traduzimos as nossas mensagens e agora vamos ver, pelo menos dar um overview rápido sobre quais são os possíveis campos de formulário que a gente consegue colocar lá dentro do nosso form, né? Então, ó, vou voltar aqui no nosso formulário e vamos adicionar a nossa primeira questão. E aí, quando a gente clica nesse maisinho aqui, a gente tem várias opções de campo para poder preencher. Tem, por exemplo, aqui tela de boas-vindas, texto curto, texto longo, e-mail, número, múltipla escolha, drop-down, que é aquele que a pessoa clica e ela consegue selecionar uma opção abaixo, data, website, enfim, tem vários aqui para você poder explorar, beleza? Eu vou me ater aos principais aqui, que normalmente as pessoas gostam de colocar. E uma coisa que eu gosto muito aqui no Quill Forms é que mesmo para usuários gratuitos, ele não faz limitação de campos dentro do seu formulário. O Typeforms para formulários gratuitos, se eu não me engano, acho que ele disponibiliza até 10 campos, que na verdade são 8, porque também tem a tela de boas-vindas e a tela de obrigado. E aí você fica super limitado. Eu acho isso bem péssimo. E aqui no Quill Forms você consegue colocar campos à vontade e receber respostas à vontade também, o que já é um grande diferencial. Mas bora lá então, ó. Primeiro eu vou clicar aqui em tela de boas-vindas e aí assim que a gente seleciona um campo aqui para o nosso formulário, a gente tem a opção de colocar um título aqui para ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, seja muito bem-vindo. Vamos começar. E aí é legal que você também coloque aqui um linguajar um pouco mais informal, muitas vezes um pouco mais humanizado, justamente porque a intenção desses formulários dinâmicos é justamente trazer esse fluxo mais conversacional, assim, né? Mais íntimo da pessoa, menos chato, igual esses formulários chatões que a gente vê por aí para preencher nome, e-mail, nananana, tipo conta ali do GDF, né? Mas aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, vamos começar, e aí aqui embaixo eu posso colocar um complemento, né, de um subtítulo, por exemplo, colocando aqui, isso não vai levar nem 3 minutinhos, eu prometo. Beleza, acho que ficou legal assim. Tá, Bia, então eu só consigo colocar o título e o subtítulo aqui? Não, você clicando nessa ferramentazinha aqui do lado, a gente também tem mais opções de personalização. E aí, essa personalização vai variar de acordo com o campo que você estiver colocando aqui, tá? No caso da tela de boas-vindas, a gente tem, por exemplo, a opção de colocar uma imagem aqui para essa tela. E eu já até separei um GIFzinho aqui, tá? Pode ser GIF, pode ser imagem também. Eu separei esse GIF desse gatinho aqui para a pessoa começar a digitar. E aí você pode ajustar a disposição dessa imagem aqui também, como por exemplo aqui, ó, ao lado, né, do outro, preenchendo completamente. Eu vou deixar nessa primeira opção aqui mesmo. Você consegue colocar uma largura específica para essa mídia aqui também, ok? Eu vou deixar aqui como padrão. Você pode colocar uma máscara aqui também, caso você queira, tem várias opções aqui. Também vou deixar quadradinho. E para você que sabe HTML, você também pode colocar aqui o que você quiser nesse campo de HTML para poder preencher ainda mais essa parte aqui das boas-vindas. Eu posso também sobrescrever o que está escrito aqui dentro do botão. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos começar. E aí ele já vai trocar aqui para mim. Pode ser que não esteja trocando na pré-visualização aqui para você, tá? Às vezes esse bugzinho acontece, mas não se preocupa. Assim que a gente adicionar um novo campo, ele vai atualizar isso que você colocou aqui no seu botão, beleza? Então eu vou fechar aqui. Toda vez que você adicionar um novo botão, eu sugiro fortemente que você vá clicando aqui em publicar, porque dessa forma você não vai correr o risco de perder nenhuma atualização que você tenha feito, tá? Às vezes pode ser que a sua página recarregue, alguma coisa assim, e aí é legal manter sempre isso aqui atualizado para não ter risco de perder nenhum trabalho feito. Agora, continuando aqui com os campos do formulário, eu vou clicar nesse maisinho aqui e vou selecionar um outro tipo de campo agora para preencher. Eu vou colocar, por exemplo, esse texto curto aqui para a pessoa poder digitar o nome dela. E aí eu vou colocar, me diga aí o seu nome. E aí eu vou colocar assim, por exemplo, deixar assim esses pontinhos mesmo. E no caso eu não vou colocar nenhum subtítulo aqui para esse, mas clicando aqui em controles, nós também temos mais opções aqui para personalizar. Mudou aqui um pouquinho justamente por causa daquilo que eu falei. Cada tipo de campo vai ter um requerimento de personalização aqui um pouquinho diferente. E é só seguir o que ele está te pedindo aqui. O primeiro é para dizer se esse campo é obrigatório ou não.
Inclusive, vou até clicar com o botão direito, vou colocar para traduzir para o português. E aí, ó, aqui eu vou marcar como obrigatório nome e e-mail. Normalmente de praxe a gente coloca como obrigatório, né? E aí aqui eu também consigo colocar uma imagem e ajustar a disposição dela igual a gente fez na tela de boas-vindas. Eu não vou colocar nenhuma imagem aqui, tá? Mas fica a seu critério. Outra opção aqui é a gente colocar um valor como padrão para esse campo, ou seja, se aqui não estiver como obrigatório e alguém não preencheu o nome dele, aqui vai aparecer nas respostas, quando eu for receber essas respostas na minha notificação, lá no meu e-mail, né, que a gente ainda vai configurar, vai aparecer para mim esse valor padrão, ao invés daquilo que a pessoa não preencheu, né? Por exemplo, se ela não preencheu nada aqui, e eu colocar um valor padrão fulano, eu vou receber essa resposta de fulano, ok? Mas no caso aqui eu vou deixar tudo vazio mesmo, vou colocar aqui como obrigatório, que para esse campo faz mais sentido, né? Eu consigo substituir esse espaço reservado aqui, mas como eu já traduzi essas mensagens antes, já tá aparecendo aqui, digite sua resposta, já tá legal. Ou então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar, digite o seu nome completo, por exemplo. Vou deixar desse jeito aqui. Eu também consigo colocar um HTML, se eu quiser. Agora, ó, tem essa questão de tema aqui, que também é importante, mas eu ainda vou falar com vocês um pouquinho mais à frente, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui como padrão mesmo. E eu também consigo colocar um número mínimo de caracteres e um máximo de caracteres também. Eu vou deixar aqui como padrão tudo e vou fechar aqui para a gente continuar com o nosso formulário. Agora, olha só, eu vou clicar nesse maisinho aqui e eu vou selecionar o campo de e-mail, por exemplo. Uma coisa muito legal que a gente consegue fazer aqui é a menção de campos anteriores. Lembrando que sempre que a gente for fazer uma menção, é legal que esse campo que a gente está mencionando seja obrigatório para ter a certeza de ter algum preenchimento ali, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar prazer, seguindo ali aquele ritmo de conversa, né? Vou colocar aqui, prazer, por exemplo, prazer, e eu vou colocar um arroba e vou fazer a menção do campo que eu quero. Vou selecionar esse anterior aqui, e aí vai aparecer prazer, o nome da pessoa. Agora, me diga o seu melhor e-mail. Sim? Beleza? E aí fica, né, uma conversa muito mais íntima com a pessoa. Eu acho muito legal fazer esses fluxos de menção ao longo do seu formulário. E aí a gente vai clicar aqui nos controles, vamos ver as opções que ele dá. Eu vou colocar esse campo também como obrigatório. Não vou colocar nenhuma imagem para esse, nem valor padrão. Eu vou clicar aqui para trocar esse placeholder. Deixa eu ver como é que estava antes. Digite seu e-mail aqui. Acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. E aí eu também não vou colocar nenhum HTML e vou deixar o tema como padrão. A gente ainda vai ver melhor sobre essa questão de temas, ok? Mas no caso aqui, ó, só para você saber, você pode herdar um tema que você já definiu como padrão para esse formulário, ou então você pode sobrescrever com um novo tema especificamente para essa página, tá? Por enquanto, isso pode não fazer muito sentido para você, mas guarda essa informação que quando a gente for falar sobre isso, vai ser interessante que você saiba dessas opções. Vou clicar aqui nesse X. Vou clicar aqui em publicar para já salvar essa informação e bora continuar aqui com o fluxo do formulário. Seguindo o baile aqui, o que agora eu quero? Ó? A gente já pegou o nome, o e-mail, supondo que isso aqui, por exemplo, seja um formulário para a gente poder captar pessoas para o nosso serviço de web design, né? E aí a gente quer saber qual é o tipo de serviço que a gente precisa prestar para uma determinada pessoa que está preenchendo esse formulário. Eu vou fazer o seguinte, agora, o próximo campo aqui do meu formulário, eu quero que seja uma página onde a pessoa já consiga preencher tanto o tipo de site que ela vai precisar, como também se ela vai querer algum serviço adicional. Um tipo de página bem simples, né? E bem comum da gente querer colocar no formulário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu vou querer mais de uma pergunta em uma página só, perceba que até então a gente está tendo um campo por página, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui um grupo de perguntas. Eu vou selecionar essa opção de grupo e aí aqui eu consigo colocar um título para esse grupo. Por exemplo, eu vou colocar aqui show e aí eu vou mencionar a pessoa mais uma vez. Agora me diga como eu posso te ajudar. E aí eu posso colocar um complemento aqui também se eu quiser e depois disso eu posso adicionar já uma nova questão. E aí eu vou clicar aqui para adicionar uma nova questão. A primeira questão vai ser de múltipla escolha. Qual é o tipo de site que está precisando? E aí, é claro, né, gente? Eu tô colocando um texto aqui só como exemplo, mas esse tipo de campo de formulário você pode adaptar para o que você quiser, tá? Inclusive, eu sugiro fortemente que você dê uma exploradinha também nos outros campos, vê o que se encaixa melhor para o projeto que você está trabalhando aí e seja livre para poder fazer o formulário da forma que você quiser. Eu tô só te mostrando passo a passo para você ter essa base por aí. Então, ó, tô colocando aqui qual é o tipo de site que você está precisando. E aí eu vou clicar aqui em controles e o que a gente tem dessa vez? A opção de ser obrigatório. Também vou sinalizar como obrigatório. Tem como eu randomizar as opções aqui desse meu campo aqui, né? No caso é tipo deixar eles em ordem aleatória. Eu vou deixar isso aqui desativado mesmo. Eu posso dar a opção da pessoa conseguir marcar múltiplas opções.
selecionando isso aqui. E aí, nesse caso, eu posso, por exemplo, colocar um mínimo de opções para ela marcar ou um máximo também, tá? Eu vou deixar isso aqui desativado, eu quero que ela selecione uma opção só. E aqui, no caso, ó, quando a gente preencher mais opções aqui, isso aqui vai fazer mais sentido. Olha só, por exemplo, eu vou colocar aqui uma opção de site institucional, eu vou dar um Enter, ou então eu vou clicar aqui nesse mais, beleza? E eu posso colocar mais uma opção aqui, loja virtual. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou tirar aqui esse X, eu vou colocar aqui Bulk Answers, que é tipo a gente colocar já várias opções, né? Vou colocar aqui, por exemplo, página de vendas. Deixa eu ver aqui, página. Aliás, vou colocar aqui landing page de serviços, enfim. A gente pode colocar várias opções aqui. Vou clicar em Done. Eu acho que eu fiz alguma coisinha errada aqui, talvez não era com vírgula, mas não tem problema não, ó. Vou dar um Ctrl X aqui e vou adicionar mais uma opção e prontinho. Talvez era com Enter ali, eu não testei aquilo direito, tá? Mas enfim, temos várias opções aqui. Eu posso deixar tudo em linha desse jeito, ou então eu posso selecionar essa opção aqui de deixar tudo na vertical. Acho que eu vou deixar desse jeito mesmo, que ficou mais bonitinho. E aí, além disso aqui, eu também quero que a pessoa consiga marcar, por exemplo, algum adicional que ela possa querer dentro do serviço de criação de site dela. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou fechar esse aqui, já vou clicar em publicar para não perder essa alteração. Vou clicar nesse mais dentro do meu grupo de perguntas e eu vou selecionar essa opção aqui, por exemplo, de drop down. Poderia ser outro tipo de campo também, mas no caso aqui, ó, eu vou colocar, vai querer algum adicional? Aí eu vou colocar aqui também uma brincadeirinha assim, tipo, vai, fritas. E aí eu vou clicar nesse controle aqui, e aqui eu também consigo colocar se é obrigatório ou não. Como isso aqui é um serviço opcional, eu não vou deixar como obrigatório, também não vou colocar para randomizar, eu vou colocar algumas opções aqui para a pessoa, como por exemplo, deixa eu ver, criação de identidade visual, pode ser só criação de logo também, vai depender do que você fizer por aí, né? Criação de logo, deixa eu ver, criação, deixa eu colocar social media, enfim, né? Algumas opções aqui a mais, acho que tá bom assim. E aqui, nesse outro, a pessoa consegue selecionar o que ela quiser nessas opções, ou então digitar aqui, né? Por exemplo, social media, vai aparecer o que ela quer, beleza? Então, vamos fechar aqui. Vou publicar, já tenho o meu grupo de perguntas. Se eu clicar aqui, ó, nesse controle aqui embaixo do meu grupo inteiro, eu também consigo colocar uma imagem aqui para esse grupo. Olha só, eu vou adicionar uma imagem aqui e eu já até separei um mockupzinho para poder materializar esse serviço que eu estou prestando, né? Vou clicar aqui para selecionar e aí eu consigo mudar a disposição dessa imagem também. Olha só, acho que eu gostei dessa opção aqui. Já vou clicar em publicar novamente e olha só que massa, gente. A gente já tem aqui, ó, clicando nesse olhinho aqui do lado, eu já consigo visualizar real o meu formulário. Vou clicar aqui para vamos começar. Eu posso colocar o meu nome aqui, ó, Bia. Vou colocar aqui, por exemplo, Bia. O e-mail, né? Vou colocar aqui. E, inclusive, ele já puxou aqui, ó. Prazer, Bia. Agora, nananã, né? Vou colocar aqui Bia, gmail.com. Eu consigo colocar aqui o tipo de site que eu quero, ó. Por exemplo, criação de logo também. Posso selecionar aqui e vou clicar em enviar. E prontinho. No fim das contas, nós temos uma página aqui de agradecimento. E dessa forma, você pode montar os campos que você quiser, os grupos que você quiser, na ordem que você quiser, desse jeitinho aqui que a gente viu, ok? Seguindo esses mesmos princípios de ir adicionando aqui, ó, os campos do jeito que você quiser, você consegue fazer vários tipos de formulário que você precisar. É muito legal e dá para fazer muita coisa por aqui. E aí eu sei que você pode pensar, tá, Bia, o fluxo de conversa tá legal, mas eu tô achando esse estilo aqui meio xoxinho, né? Tipo, tudo branco, não sei o quê. Não tem como a gente dar uma frufruzadinha nesse negócio, não. Colocar uma corzinha? E sim, tem como. Eu adoro um frufru e eu vou mostrar para você como. Olha só, a gente vai clicar para voltar aqui e tá vendo essa paletinha? A gente vai clicar nela e nós vamos adicionar um novo tema aqui para o nosso formulário. Inclusive, eu já tinha até criado um aqui de teste, mas eu vou refazer isso aqui com você. Olha só. A gente vai clicar naquele maisinho e aí eu vou selecionar esse título do nosso tema aqui. Eu vou colocar exemplo de tema, ok? Você pode colocar o título que você quiser. Eu vou selecionar essa outra opção e aqui a gente consegue colocar um background para o nosso formulário. E aí já tem uma pré-visualização aqui para a gente também. A gente pode adicionar alguma dessas cores que está aqui. Perceba que ele já vai mudando para a gente, né? Eu posso colocar uma cor de gradiente aqui também, ó. Inclusive esse aqui até ficou legal. Deixa eu ver as outras opções que tem aqui. Ó, tem uns aqui mais chuchuzinhos. Acho que eu vou até colocar esse aqui eu gostei. E você pode aqui, ó, clicar nesse gradiente aqui também, selecionar um hexadecimal daqui, desse lado também,
mudar o ângulo. E aqui na cor sólida, você também consegue clicar aqui em cor personalizada e colocar o hexadecimal que você quiser, ou selecionar aqui em cima na matriz também. Vou voltar aqui em gradiente, eu vou selecionar essa opção aqui e bora seguir. Além do background aqui, através desse jeito, nós também conseguimos colocar um background por imagem. Acho que aqui, não sei se tem alguma imagem que ficaria legal. Vou colocar esse aqui só para você ver. Acho que ele não vai mostrar aqui na pré-visualização, mas aqui no caso você consegue colocar todo um background aqui atrás também, tá? Vou clicar aqui para remover. E aqui embaixo nós também conseguimos adicionar uma logo aqui para esse formulário. Eu vou clicar aqui em adicionar. Eu vou colocar uma logo da Escola de Sites que eu já separei aqui. E ela começou a aparecer aqui no cantinho. Tá aparecendo bem pequenininho aqui, porque no fim das contas eu acabei selecionando um arquivo pequenininho de logo. Mas se eu colocasse uma imagem um pouco maior, ela preencheria um espaço maior aqui também. E aí, seguindo aqui, ó, vamos ver aqui, família de fonte. A gente consegue trocar toda a fonte aqui do nosso formulário. Não tá dando para ver por causa da cor de preenchimento aqui, que a gente já vai trocar também. Mas no caso aqui eu posso colocar uma família de fonte específica. Por exemplo, vou procurar aqui por Montserrat, que é o queridinho dos designers no geral, né? Vou colocar essa fonte aqui e ele já vai trocar toda essa fonte aqui para mim também. E eu posso colocar uma fonte diferente aqui, ou para as perguntas, ou então para descrição desses campos também. Eu vou deixar aqui para herdar essa fonte principal, até para poder ficar mais consistente também, tá? E aí aqui embaixo eu vou selecionar, por exemplo, uma cor para as minhas perguntas. E aí novamente eu posso selecionar alguma dessas opções aqui, ou então eu posso clicar aqui em cima e eu vou colocar uma cor aqui. Eu vou puxar para o branco, vou deixar desse jeito aqui mesmo. Eu posso selecionar uma cor aqui para as minhas respostas, né? Então, ó, por exemplo, eu vou colocar esse roxinho aqui. Nesse aqui não tá aparecendo, mas ó, aqui já apareceu, tá vendo? Inclusive, acho que eu vou só dar uma clareadinha nesse roxinho. Esse aqui ficou só para melhorar um pouco o contraste. Olha só, vou colocar aqui, beleza? E aqui, ó, também consigo colocar uma cor de fonte pro meu botão aqui, beleza? Eu vou colocar aqui uma cor preta para ele, de letra. E o background do meu botão, eu vou colocar essa cor de azul. E você pode explorar as outras opções também, tá? Novamente, você pode colocar gradiente aqui também, colocar uma cor customizada aqui, tá? E aí vai a seu critério. Vou seguir essa identidade aqui mesmo. Aqui, no caso, é para mensagem de erro. Aqui eu vou deixar como padrão. Esse aqui é o footer aqui embaixo, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui esse rosa, tá vendo que trocou aqui? Então, se eu colocasse um azul aqui, eu vou clicar aqui para limpar e eu vou deixar esse padrão transparente aqui mesmo, beleza? E aqui embaixo, a gente consegue trocar a cor desse fio bar aqui, né? Que é a barra de progresso aqui embaixo. Por exemplo, eu vou colocar esse roxo. Acho que, na verdade, deixa eu ver se é esse aqui. Ah, esse aqui que muda. Esse aqui eu não sei exatamente. Talvez seja alguma outra coisinha que possa aparecer enquanto a pessoa estiver visualizando o real. Vou deixar assim mesmo. E aí, aqui eu vou deixar como esse roxinho. E aqui, nessa parte de tipografia, aqui, ó, e espaçamentos, nós conseguimos, por exemplo, colocar aqui o tamanho de uma fonte específica, ó, se eu voltar aqui, talvez, deixa eu ver, colocar aqui, é porque às vezes a pré-visualização não aparece muito bem, mas eu posso mudar o tamanho aqui dessas fontes, deixa eu ver se aparece. Ele não tá mudando aqui na pré-visualização, mas eu vou deixar aqui como padrão mesmo. Você pode ir dando uma mexida aqui, e inclusive visualizando nesse olhinho aqui para ver as mudanças que ele vai fazendo, ok? E aí eu consigo, por exemplo, aqui ó, aumentar o tamanho do botão. Alguns ele já tá mudando por aqui mesmo. Aumentar a altura aqui de linha. Como tá ocupando uma linha só, ele não tá mudando aqui para mim. Mas no caso aqui, ó, eu vou deixar tudo como padrãozinho aqui mesmo. Vou deixar desse jeito. E só aqui no botão que eu vou dar uma diminuída. Vou colocar aqui 22, 23, deixa eu ver, 22 assim. E aqui, por último, nessa parte, a gente consegue fazer mais alguma personalização aqui dentro do botão. Como, por exemplo, tirar esse arredondamento, ou então aumentar o arredondamento aqui. Eu vou deixar ele todo redondinho. Eu posso colocar uma borda aqui para esse botão, posso colocar uma cor diferente de borda. Eu vou deixar assim mesmo. Vou clicar aqui para salvar esse novo tema. E agora nós já temos um tema criado aqui para o nosso formulário, beleza? Voltando aqui, ó, olha só, peraí, eu vou clicar aqui para publicar, tá? É importante, sempre clicar para publicar. Voltando aqui, nós já temos aqui, ó, tanto esse formulário aqui de teste, como no caso aqui também, opa, clicando aqui nesse formulário de teste, nós temos aqui alguns temas para ele também. Esse tema que eu acabei de criar e esse outro tema aqui que eu tinha feito de teste. E aí, dessa forma, agora clicando aqui no olhinho, olha só, nós já temos uma visualização bem mais bonita aqui do nosso formulário que a gente acabou de fazer. Beleza? Mas, sabia? Eu vi que tem bastante
possibilidade de personalização lá naquela aba de temas, mas se eu quiser fazer alguma coisinha a mais, assim, por conta própria, fazer algum frufruzinho a mais, eu consigo? Sim, se por acaso você manjar de CSS, tem também essa partezinha aqui de CSS personalizado, onde você pode inspecionar os itens ali, né, dentro do seu formulário, você dá uma inspecionada em cada um desses elementos, vai puxando aqui esses seletores e vai colocando esses atributos CSS aqui da forma que você quiser, beleza? Já tem bastante opção de personalização lá, então praticamente nunca você vai precisar dessa opção, mas de qualquer maneira, se você quiser um frufruzinho a mais, você consegue editar por aqui também. Show! Então, recapitulando, olha só, nós já vimos aqui sobre os campos do formulário, nós também já vimos personalização do tema para o nosso formulário, né? Já vimos aqui essa opção de CSS personalizado e o que está faltando? A gente vê sobre a questão das notificações por e-mail. Como assim, Bia? As respostas que a gente vai receber desse formulário, né? Porque de nada adianta o formulário lindo e maravilhoso sem nenhuma resposta dele. Como é que a gente configura isso? Bora ver aqui. Olha só, estou aqui dentro do formulário e aí, para a gente conseguir mexer nessas notificações, a gente vai clicar nesse sininho aqui. E aí, perceba que no momento não tem nenhuma notificação configurada, ok? Ou seja, se alguém preencher aqui esse formulário, não vai levar a resposta para lugar nenhum, o que é um grande problema. Então, ó, eu vou clicar aqui para adicionar uma nova notificação. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, notificação, traço, formulário, teste. Você pode colocar o título que você quiser, tá? Isso aqui é para controle interno mesmo. Vou colocar aqui formulário de teste, isso. E aí eu vou deixar aqui como ativa essa notificação, ok? E nessa parte aqui, a gente vai sinalizar para onde que a gente quer mandar essa notificação, ou seja, essa resposta. Você pode mandar para um campo específico ou então para um e-mail que você cadastre aqui. Por exemplo, eu vou colocar o e-mail aqui, beatriz@aescoladesite.com.br e eu dou um enter. Eu posso colocar para mais de um e-mail também, inclusive, tá? É só você preencher outro e colocar enter aqui quantas vezes você quiser. E no caso aqui, a resposta desse e-mail vai ser enviada para onde, né? Caso você queira fazer algum reply para essas pessoas. Você pode colocar para um campo em específico. Inclusive, ele já deixa aqui como padrão esse campo dinâmico do e-mail, né? Ou seja, ele vai enviar a resposta para você. Se você quiser responder a essa pessoa que enviou aqui essa notificação do formulário, ele vai mandar automaticamente para o mesmo e-mail que foi preenchido aqui dentro do formulário. Isso deixa muito mais dinâmico e mais personalizado aqui para você também, tá? Você pode colocar algum e-mail padrão aqui, mas eu sugiro que você deixe essa segunda opção. Você pode colocar um assunto para essa notificação que você vai receber, por exemplo, nova resposta, formulário de teste, e por fim, a gente tem um campo aqui que vai ser efetivamente o e-mail que você vai receber. Por padrão, ele já vem configurado aqui todas as respostas, mas clicando nesse arroba aqui, ó, você consegue selecionar campos em específico e colocar também mais coisas aqui, digitar mais coisas em cima, antes, o que você quiser aqui dentro dessa mensagem. Vou clicar aqui para adicionar essa nova notificação e prontinho, já temos essa notificação ativa. Perceba que, olha só, clicando com o botão direito aqui, nós temos esse aviso importante também. O próprio plugin diz o seguinte: considere usar o plugin SMTP para garantir que os seus e-mails sejam entregues na caixa de entrada. Isso porque, dependendo das configurações do seu servidor, pode ser que algumas pessoas tenham um problema desses e-mails efetivamente chegarem na sua caixa de entrada. Para não ter risco disso acontecer, é importante que você deixe configurado também direitinho um plugin de SMTP aqui dentro do seu painel do WordPress. Nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar para você como fazer esse processo, mas de qualquer maneira, se você quiser saber como que isso é feito, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui do nosso canal, onde o professor Edu mostra exatamente o que você tem que fazer para executar esse processo, ok? Fazendo todo esse passo direitinho, você vai ter aqui toda a sua notificação ativa e o seu formulário também configurado para você conseguir receber essas respostas sem nenhum problema. Detalhe, lembre-se de sempre deixar essa notificação aqui como ativa, tá? Se o seu toggle tiver desse jeito, você não vai receber as respostas e aí não vai adiantar nada o seu formulário. Vou deixar aqui como ativa, você pode deixar outros tipos de notificação aqui também se você quiser, mas no caso eu vou deixar só essa notificação aqui mesmo. Eu sugiro que você sempre vá clicando também nesse botão aqui de publicar para ter certeza que seu formulário vai estar funcionando direitinho e atualizado de acordo com o que você fez aqui. Bom, agora que nós já abordamos todos esses passos iniciais
iniciais aqui, tá na hora da gente passar para os recursos mais avançados dentro do Quill Forms. Eu vou passar rapidamente sobre vários principais pontos desses recursos avançados que a galera mais gosta de utilizar dentro dos questionários do Quill Forms, e nós vamos começar justamente por esse aqui, o recurso de lógica condicional ou lógica de salto usando o fluxograma aqui do Quill Forms. Bora ver isso aqui. Olha só, para a gente conseguir ilustrar esse exemplo aqui melhor, eu dei uma modificada naquele questionário que a gente tinha feito antes. Depois dessa parte aqui do e-mail, eu tirei aquele grupo de perguntas que a gente tinha feito juntos e adicionei algumas outras para poder fazer mais sentido para essa lógica condicional. O que foi que eu coloquei? Primeiro, eu adicionei aqui uma pergunta com duas opções de está precisando de apenas uma página de vendas ou uma estrutura de lançamento mais completa. Supondo ali que a pessoa está querendo um orçamento para um tipo de projeto mais focado ali em estrutura de lançamento. Então a pessoa pode responder que ela quer só a página de vendas e nesse caso, o ideal seria que ela pulasse esse tipo de pergunta aqui para ela sinalizar qual é a estrutura que ela está precisando e já fosse aqui para a última pergunta do formulário, que é a de que você já possui um serviço de hospedagem ou não. Porém, se ela clicar nessa opção aqui, o ideal é que ela vá para essa pergunta aqui, ó, onde ela pode sinalizar exatamente quais são as páginas que ela quer dentro dessa estrutura de lançamento. No momento, não tem nenhum fluxo condicional aqui dentro desse questionário, então se a pessoa passar por essa pergunta aqui, independente dela clicar aqui ou aqui, ela vai passar por todo o restante do questionário normalmente. E no fim, como é que a gente consegue fazer essa lógica de salto dentro do nosso questionário aqui no Quill Forms? É bem simples, ó. Para isso, eu vou clicar aqui em Back to Home para a gente poder voltar para a página inicial aqui do nosso Quill Forms, né? E aí eu vou clicar aqui nessa opção de Add-ons, que são plugins adicionais que a gente consegue colocar aqui dentro do nosso Quill Forms. E aí você pode ver que eu já até deixei alguns ativos aqui que eu vou precisar demonstrar para vocês. Porém, olha só, é bem simples. Para você deixar isso aqui ativo, você vai clicar em instalar, naquele que você quer instalar, e depois você vai clicar em ativar esse plugin também, tá? Eu já fiz isso aqui, ó, com o plugin aqui de lógica, né, que é o que a gente vai precisar para poder fazer esse exemplo de agora. E toda vez que a gente ativa um novo add-on aqui dentro do nosso Quill Form, ele vai adicionar um novo plugin aqui também no nosso painel do WordPress, beleza? Perceba que eu já tenho vários aqui dos que eu vou mostrar para vocês, porém o que vocês precisam ativar nesse momento é esse aqui de lógica condicional. E sim, gente, lembrando mais uma vez que a partir desse ponto aqui, praticamente todos, ou se eu não me engano, até todos mesmo, desses recursos adicionais, eles só estarão disponíveis na versão Pro do plugin. Então, caso você precise de algum desses recursos e achar que vale a pena esse investimento para você, eu recomendo bastante que você clique no link que vai estar aqui na descrição para poder garantir a versão Pro desse plugin. E aí você vai cair nessa página aqui, você analisa direitinho cada tipo de plano, beleza? Se você quer para um site só, se você quer para 3 sites, ou se você quer para sites ilimitados também, porque você quer muito usar esses recursos em qualquer site que você tiver por aí. Você pode dar uma analisada nessas opções e ver qual é o investimento que vale mais a pena para você, tá? E para você que ainda tá meio na dúvida assim, se realmente vale a pena fazer esse tipo de investimento, lembra daquilo que eu falei anteriormente também, que a gente tem uma vasculhada enorme aqui na internet procurando por outras opções e realmente, gente, assim, de todos os tipos de plugins para questionários mais conversacionais, que fazem todo esse fluxo de processo ali com as pessoas, de lógica condicional, quiz, não sei o que, um monte de coisa que vocês ainda vão ver aqui. Nas outras opções que nós temos aqui na internet, ou não tem esse mesmo nível de recursos ou facilidade que o Quill Forms oferece, ou então acaba tendo um preço bem mais salgado, como é no caso ali do Typeform. Se você não acredita, dá uma olhadinha lá no site deles também, faz esse comparativo, que vocês vão ver a diferença de valor entre esse aqui e outras opções também, tá, gente? Então, assim, é um investimento que vale a pena pra caramba se você precisa desse tipo de funcionalidade. E eu vou mostrar esses recursos Pro aqui pra vocês agora, tá? Vamos começar aqui por essa questão da lógica condicional. Bom, depois de você clicar aqui em instalar e ativar o add-on que você quer, que no caso aqui a gente vai utilizar é esse aqui de lógica, nós vamos voltar aqui nos nossos formulários. Eu vou clicar no formulário onde eu quero fazer essa lógica de salto. E aí, aqui, depois
né, que a gente adiciona aquele add-on lá, perceba que agora também a gente tem aqui do lado um botãozinho com esse desenho de fluxograma, né? Então, nós vamos clicar nesse botão e aqui você pode perceber que agora a gente tem acesso a um fluxograma do nosso questionário. Por enquanto, tá seguindo um fluxograma bem linear, né? Bem tranquilo aqui de entender, onde uma pergunta leva para outra, mas a gente tem a opção de colocar mais opções de saltos aqui para cada uma dessas perguntas. E qual que é a pergunta que a gente quer adicionar esse salto? Vai ser justamente nessa aqui, ó. Eu cliquei em Ctrl e rolei a bolinha do mouse, né? E aí, para poder dar esse zoom aqui, e a que a gente quer colocar o salto vai ser justamente essa aqui, ó. Está precisando apenas de uma página de vendas ou você quer uma estrutura completa? E aí, dependendo da resposta, a pessoa pode pular para essa pergunta aqui ou então seguir o fluxo normal aqui desse formulário. Como é que a gente consegue adicionar essa possibilidade de salto? Tá vendo que quando a gente passa o mouse aqui, ó, em cima dessa bolinha, ele troca o pointer por uma cruz? Quando isso acontecer, você vai clicar, segurar e você vai levar essa setinha aqui até aonde você quer adicionar esse salto. Então, eu vou colocar nessa outra pergunta aqui, e aí ele me pergunta o seguinte: qual é a pergunta aqui do questionário que você quer adicionar esse salto e qual é a condição para ela fazer esse salto? Então, eu vou selecionar aqui qual que é a pergunta, é essa aqui. Está precisando de apenas uma página de vendas? Piriri paroró. Então, eu vou selecionar essa pergunta aqui, e aí você tem algumas condições, ó, tipo, é ou não é. Se nessa pergunta aqui, a resposta da pessoa for essa aqui, ó, que era apenas a página de vendas, ela vai pular para essa condição aqui que eu coloquei, ok? Ela vai fazer esse salto. Ou então você pode colocar, se essa resposta aqui não for essa aqui, você pode fazer esse salto também. Eu sempre acabo preferindo fazer essa primeira opção aqui, porque é mais fácil da gente entender, né? Tipo, ó, se a resposta for essa, faça esse salto. Você ainda pode adicionar mais condições também, ó. Você pode colocar aqui ou aí outra condição e pode fazer também um fluxo condicional até mais complexo do que esse, tá? A princípio eu vou mostrar esse aqui só a título de demonstração mesmo e vou salvar aqui essa alteração. Vou clicar aqui em cima também em publicar, porque a gente sempre precisa clicar aqui para isso funcionar de verdade. E agora bora testar aqui esse salto de acordo com como está agora. Vou clicar aqui para vamos começar, vou colocar meu nome aqui, vou colocar o e-mail fictício aqui rapidinho, e-mail.com, ok? E aí, olha só, eu vou primeiro clicar nessa pergunta aqui, ó, quero apenas a página de vendas. Vamos ver para onde que ele vai me levar. Perceba que ele pulou a próxima pergunta e me levou para essa aqui, onde eu sinalizei que seria o meu salto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, já tenho esse serviço, enviar, e ele me levou aqui para essa parte de orçamento. Bia, essa parte aqui não tinha antes também. Calma que daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre isso. Mas, ó, vou voltar aqui e vou testar a outra lógica também, ó. Vou clicar aqui em vamos começar, vou colocar de novo aqui, bia@email.com, né? Tá aqui. Vou clicar nessa segunda opção para ver para onde ele me leva. E, ó, agora sim ele me dá a opção de vir para essa outra pergunta sem fazer aquele salto. Vou clicar em OK. E aqui, ó, finalizei o meu formulário dessa mesma forma. Tá vendo como isso aqui é muito legal, gente? Ter essas condições facilita muito a nossa vida, porque a gente pode levar a pessoa por vários caminhos diferentes dentro de um questionário e entender de verdade, né, aquela pessoa, sem ter que fazer ela passar por 30 perguntas, sendo que, na verdade, às vezes, para aquela pessoa ali, ela só precisa passar por um terço disso ou nem isso, às vezes, né? Então, a gente consegue fazer uma conversa muito mais efetiva com as pessoas. Então, sem dúvidas, dentre os recursos avançados, esse aqui eu diria que é um dos principais da gente utilizar. Ah, beleza, Bia, mas qual que é o próximo recurso avançado que a gente vai ver? Nós agora vamos ver esse aqui de calculadora. Lembra que ali no final eu coloquei um detalhezinho de orçamento? Bom, para a gente conseguir fazer um orçamento em cima daquelas perguntas que a gente tem do formulário, logicamente a gente precisaria fazer algum cálculo automático ali dentro das nossas perguntas, né? E você acha que tem como fazer isso dentro do QForms? Sim! Através do recurso da calculadora, que pode ser útil em vários tipos de situação, como essa aqui, por exemplo, se você estiver mandando um questionário de orçamento ali e já quiser mostrar um valor em tempo real para elas, tá? É claro, se isso fizer sentido para o seu negócio também. Então, ó, para conseguir fazer isso, mais uma vez, nós vamos voltar aqui para nessa página inicial, vamos clicar aqui em Add-ons e você vai clicar para instalar e depois ativar esse mesmo recurso aqui, caso você ainda não tenha ativado ele, tá? Clicando nesse aqui, ativando esse aqui, você também já ganha aí de bônus esse recurso da calculadora também. Então, eu vou voltar aqui para os formulários, vou vir para esse aqui também, e aí, ó, além desse fluxograma que aparece aqui do lado, também aparece agora essa calculadora aqui pra gente. Então, eu vou clicar aqui na calculadora e o que que a gente
tem de opção aqui dentro? Perceba que aqui nós temos 3 abas, né? A primeira aba é a aba de variáveis, a segunda são os pontos efetivamente que nós vamos atribuir para cada uma das questões aqui que nós quisermos fazer algum cálculo em cima delas, e aqui em cima a lógica de cálculo que a gente vai aplicar para esses pontos que a gente atribuiu, ok? Então, ó, perceba o seguinte, levando aqui em consideração esse exemplo desse formulário de orçamento aqui, né? Sempre que a gente vai fazer algum cálculo, né, desde quando a gente está ali na escola, a gente aprende que para fazer cálculos a gente precisa atribuir variáveis para as coisas. Então, vamos supor que, por exemplo, para uma página de vendas, eu queira atribuir um valor, né? Para outro tipo de estrutura, eu quero atribuir um valor também. E para o meu orçamento, eu quero atribuir um valor total, ok? Então, nós temos 2 variáveis nesse caso. A variável de valor, que são os valores individuais das nossas páginas no geral, e o valor total desse cálculo, que é efetivamente o orçamento que nós vamos mostrar para as pessoas, certo? Outras situações também se encaixam nessa mesma lógica, como, por exemplo, se você manda um quiz ali para as pessoas e você quer fazer uma pontuação de nota ali daquele quiz, aquele teste ali, né, que você está mandando para elas. Você tem, por exemplo, os pontos de cada pergunta e a nota final que aquela pessoa tirou dentro daquele teste. Então, nós sempre teremos variáveis para conseguir atribuir os pontos de um determinado cálculo, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro dessa calculadora é justamente atribuir uma variável. Por padrão, ela já cria essa variável aqui, caso você não crie nenhuma, ela tem essa variável score, que em português é pontuação, e ela atribui esse valor inicial aqui de 0, que você pode mudar também se você quiser, tá? Mas no caso aqui, para poder ficar mais intuitivo, eu vou adicionar essas 2 variáveis que eu comentei. Eu vou clicar aqui para adicionar uma nova variável, vou colocar a variável valor, e aqui eu também vou deixar o valor inicial dela como 0. Vou adicionar uma nova variável e vou colocar aqui o valor total do nosso orçamento e também vou deixar aqui o valor inicial como 0. Vou clicar aqui do lado para publicar, para poder salvar essas alterações. E aí, eu vou vir aqui agora nessa outra aba de ponto. Primeiro, ele te pergunta aqui em cima, qual é a variável que você quer atribuir os pontos que você vai sinalizar aqui? É bem importante que você preste atenção nisso, porque senão o seu cálculo não vai dar certo, ok? Então, eu vou colocar aqui que eu quero atribuir os pontos para minha variável valor, ok? Vou colocar aqui o valor, e aí eu vou sinalizar qual é o valor de cada tipo de página que eu vou colocar aqui. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, né? Se minha página de vendas custa R$2.000, vou colocar aqui. Para cada uma dessas também, eu vou colocar um valor, né? E aí, é claro, você vai colocar de acordo com a sua lógica, né, aí do seu negócio, do serviço que você estiver oferecendo. Mas só para poder facilitar o nosso cálculo aqui, eu vou atribuir 10 pontos para cada uma dessas páginas, só para a gente conseguir facilitar os neurônios ali no final, quando a gente fizer o cálculo do orçamento, tá? Então, eu vou colocar aqui 10, tá tudo 10 conto. Eu vou colocar aqui 10 também. Perceba que essa aqui eu não coloquei nada, né? Então, se eu não coloco nada, ele considera como 0, beleza? Ó, tanto é que se eu tentar digitar 0 aqui, ele não vai, porque já é o valor inicial padrão. Então, eu vou colocar aqui 10 para todas as outras páginas, beleza? Vou colocar aqui, ok. E aí, qual que é a ideia desses pontos aqui que eu estou atribuindo? É que se a pessoa passando por essa pergunta aqui, ela sinaliza que ela quer apenas a página de vendas, já vai adicionar R$10 no orçamento dela, beleza? Porém, se ela clicar nesse aqui, ó, preciso de uma estrutura para o meu lançamento, não vai atribuir nenhum valor ainda para o orçamento dela e ela vai ser levada, né, de acordo com naquele nosso salto que nós colocamos agorinha, ela vai ser levada para essa outra pergunta aqui, onde ela vai poder adicionar as páginas que ela quer dentro do orçamento dela, tá? E aí, por fim, nós temos essa outra pergunta aqui também de você possui algum serviço de hospedagem? Onde, pela lógica do meu orçamento aqui, considerando, por exemplo, que eu já estou colocando o custo da hospedagem dentro do valor das páginas, eu vou colocar o seguinte, se a pessoa sinalizar que ela já tem esse serviço e eu não vou precisar incluir isso dentro do orçamento, eu quero diminuir 5 pontos aqui. Bia, então você não deveria colocar menos 5? Não, eu vou colocar 5 aqui porque essa questão de menos, mais, a operação que a gente vai fazer de cálculo, nós vamos fazer na próxima aba, não nessa. E se ela falar, não, também preciso disso, eu vou considerar aqui o orçamento normal, beleza? Então, ó, eu coloquei todos os meus pontos aqui, da forma que eu quiser, atribuindo a variável que eu vou considerar dentro do meu cálculo também. Eu vou clicar aqui em publicar. Agora, vamos para a próxima aba, que é justamente a que a gente vai fazer o cálculo em si aqui do nosso orçamento. Bom, então nessa aba aqui de calculadora, nós vamos sinalizar através dessas setinhas aqui qual que é a pergunta que nós queremos adicionar uma regra dessa calculadora, uma regra de cálculo. Então, ó, aqui eu vou abaixar para poder pegar qual que é a pergunta que eu quero adicionar. E aí, olha só, essa aqui nós já temos uma regrinha para adicionar, né? Está precisando de apenas de uma página de vendas? Lembra que aqui eu coloquei R$10,
né? 10 pontos para essa opção aqui e nenhum ponto para essa, para ela poder passar para a próxima. Então, para adicionar essa regra de valor, eu vou clicar aqui em adicionar uma regra de valor, uma regra de calculadora, aliás. E aí, perceba que aqui nós temos várias opções, ok? Primeiro, a gente vai colocar qual que é a operação que nós queremos fazer aqui dentro. É de adição? É de subtração? É de divisão? É de multiplicação? E aí perceba que só por essas operações aqui nós conseguimos fazer uma gama de opções bem grande dentro das regras, enfim, que você quiser colocar aqui dentro de cada questionário de acordo com a sua necessidade do negócio aí, né? No caso aqui eu quero fazer uma regra de adição, então eu vou deixar essa primeira opção ativa aqui. E aí você pode fazer uma adição por um número específico ou então você pode adicionar esse valor aqui de acordo com os pontos que foram atribuídos nessa aba aqui. Então, ó, no caso aqui eu quero adicionar os pontos que foram atribuídos nessa variável de valor, aqui nessa aba de pontos, né? Então, eu vou colocar aqui valor, e aí ele vai automaticamente adicionar de acordo com a alternativa que eu selecionar aqui e os pontos que eu atribuí nessa aba aqui. Ou seja, né, eu quero adicionar esse novo valor aqui a qual variável? Eu quero adicionar esse valor ao meu valor total. Então, cada valor que a pessoa for adicionando aqui, ele vai atribuir esse valor ao valor total desse orçamento, beleza? E agora, nessa segunda parte aqui, você tem duas opções. A primeira é, você pode só simplesmente clicar aqui nesse Always Apply, que é tipo sempre aplique, para poder adicionar valor sempre que ele encontrar uma pontuação aqui dentro dessa alternativa. Ou então, se você quiser colocar algo mais específico para cada alternativa, você pode desabilitar isso aqui e estabelecer uma condição para cada uma. Então, ó, você pode, por exemplo, colocar aqui, se nessa questão aqui está precisando de a página de vendas, nananana, a alternativa respondida for ou não for, por exemplo, né? Aí você coloca qual resposta que você quer, por exemplo, se a alternativa for essa aqui, você vai adicionar esse valor. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar essa opção. Você ainda pode colocar até mais condições também, tá? Você pode colocar aqui, ou se tal coisa for isso, aplique isso, né? Você pode adicionar várias regras aqui para poder se encaixar direitinho no seu negócio. No caso aqui, eu vou deixar um pouco mais simples para não complicar muito a nossa vida por aqui, né? E aí, eu já vou clicar aqui para publicar. Porém, essa aqui não é a única alternativa que eu quero adicionar alguma regra de calculadora, né? Então, vou mexer aqui nas setinhas para poder adicionar as regras para as outras alternativas também. Vou clicar aqui nessa opção. Eu vou clicar aqui em adicionar uma nova regra. Novamente, eu vou colocar a operação de adição. Vou colocar aqui para adicionar o valor atribuído aos pontos dessa variável aqui de valor, ok? E vou atribuir esses pontos aqui em valor para minha variável de valor total. E aí, novamente, eu poderia fazer essa condição aqui para cada uma dessas alternativas. Porém, para poder facilitar a nossa vida, aqui eu vou clicar em Always Apply e ele já vai fazer exatamente isso. Ele vai atribuir os valores independente de qual alternativa que a pessoa clicar aqui, com os pontos que foram atribuídos a elas nessa aba aqui, beleza? Então, já vai funcionar certinho só com essa opção aqui também. E aí, por fim, nessa última alternativa aqui, nessa última questão do nosso formulário, eu também vou adicionar uma nova regra, porém, nesse caso, eu vou adicionar uma nova operação. Aqui eu vou colocar a operação de subtrair. Lembra que eu falei que se a pessoa clicar aqui nesse não, também preciso disso, já vai considerar o valor total ali do orçamento, considerando o valor das páginas, porque meio que a hospedagem já está dentro desse valor, de acordo com essa regra aqui de negócio. Porém, se a pessoa colocar que ela já tem esse serviço, eu vou subtrair 5 pontos desse valor total, como se, né, no caso, tipo, eu tô retirando esse custo extra que a pessoa teria em relação a isso. Então, ó, aqui no caso eu vou subtrair, e aí eu vou colocar o valor, tá? Beleza? Do ponto da variável que eu coloquei aqui dentro dessa aba de pontos, e eu vou subtrair esse valor do valor total. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, se nessa pergunta aqui, né, a resposta for, já tenho esse serviço, ele vai subtrair esse valor. Vamos clicar aqui para publicar, e aí perceba que todas as regras aqui elas já estão aplicadas, né? Vou clicar aqui no olhinho para poder visualizar o formulário. Vamos clicar aqui para começar, e eu vou preencher aqui rapidão. Ó, vou colocar meu nome, meu e-mail aqui, ok, vou colocar aqui, beleza. E aí, primeiro eu vou testar essa opção aqui. Eu vou clicar primeiro em quero apenas a página de vendas. Ele vai pular para a última pergunta, e eu vou colocar aqui que já tenho esse serviço. Vamos clicar em enviar. E, esqueci de um detalhe importante, gente. No caso, eu não tenho aonde mostrar ainda esse valor, né? Eu preciso colocar isso aqui na página de obrigado. Então, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Vou clicar aqui em back to home. Vou voltar aqui no formulário.
Porém, antes disso, perceba, aquela página ali de obrigado, ela não é a mesma que a gente tem usado até então, né? Ela é uma página de obrigado adicional, ou seja, personalizada. Então, para poder adicionar esse tipo de página de obrigado no final de forma personalizada, nós vamos clicar aqui em Add-ons, e aí vocês vão procurar por essa opção aqui, ó, de página de obrigado personalizada, tá? Vocês vão instalar e ativar essa opção, e aí sim, quando vocês voltarem aqui nos formulários e clicar no formulário que você quiser adicionar isso, quando você clicar aqui para adicionar um novo tipo de campo, vai aparecer essa nova opção aqui de página de obrigado, onde você vai poder clicar e ter novas opções de personalização, beleza? Você vai poder mudar a disposição aqui, adicionar uma imagem, adicionar ou tirar um botão, fazer auto-redirect, colocar um título, também uma descrição, da mesma forma que a gente já fez nas outras opções. Eu vou clicar aqui para excluir, porque, no caso, eu já adicionei essa página, né? Porém, aqui, ó, nessa parte da descrição, eu quero adicionar, depois do do sinal de real aqui, qual que é o valor total do nosso orçamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, arroba, e aí eu vou procurar pela variável que a gente adicionou, beleza? Vou procurar por essa aqui e pronto. Agora, esse valor total vai aparecer dentro aqui dessa minha página de obrigado. Vou clicar para publicar. Vamos clicar no olhinho de novo e bora começar aqui, ó. Vou colocar Bia, colocar aqui o e-mail. Vamos adicionar aqui, ó. Vou clicar só nessa primeira opção, ou seja, eu tô adicionando R$10 aqui no meu orçamento, né? Pulou para essa pergunta, vou colocar que eu já tenho esse serviço. Então, a regra deveria diminuir R$5 desse orçamento. Bora ver aqui, ó. Vou clicar nesse e vou clicar em enviar. Vou clicar aqui em enviar e, olha só, o orçamento aqui ficou em R$5, justamente porque ele pegou aquele primeiro ponto de R$10, diminuiu R$5 e voltou aqui para o orçamento de R$5. Vou clicar aqui para restartar e bora testar outro cálculo aqui, ó. Vou colocar novamente meu nome, meu e-mail aqui. Ok, vamos clicar agora nessa outra opção. Eu vou adicionar aqui, deixa eu ver, 4 páginas. 1, 2, 3, 4. É para dar R$40, né? Ok. Vou selecionar essa primeira opção aqui agora. Também não preciso disso. Então, não é para diminuir nenhum valor. E ficou aqui R$40. Perceba que agora nós temos um orçamento funcional dentro desse questionário. Você pode usar isso para o que você quiser. Pode usar isso, por exemplo, para um teste que você manda para alunos, para um quiz, né, para poder colocar ali pontuações de acordo com opções diferentes e determinar um resultado para as pessoas. Enfim, você pode fazer aí para o que você quiser e essa calculadora pode ser muito útil no seu negócio também. Mas, então, seguindo aqui com os recursos avançados que nós vamos ver, o próximo é justamente o modo de quiz, que inclusive nós também podemos utilizar aqui a calculadora. E é bem simples de mexer nesse modo de quiz, beleza? Para isso, olha só, eu até adicionei um outro formulário aqui para poder já deixar as coisas mais encaminhadas, esse tutorial não durar 84 anos, né? Eu coloquei aqui um quiz do Elementor, beleza? Com 3 opções aqui de perguntas de teste, onde nós conseguimos atribuir, por exemplo, uma resposta correta para essa opção aqui de múltipla escolha, tá? Lembrando que para você adicionar um campo desse, é só você clicar aqui em mais, adicionar a opção aqui de múltipla escolha e fazer aquele processo igual nós já fizemos lá no início desse tutorial, ok? Eu só já montei isso aqui, não coloquei nem nenhuma personalização nem nada. E aí, para que a gente consiga fazer um teste funcional aqui, logicamente nós precisamos sinalizar para o sistema qual que é a resposta correta e talvez, se você quiser mostrar isso para as pessoas, até uma explicação também do porquê que isso é uma resposta correta. E para a gente conseguir fazer isso, depois de você montar o seu teste aqui dentro do seu formulário, você vai clicar nessa opção aqui, ó, com esse checkzinho, ok? E aí você vai abrir justamente essa parte aqui, onde você vai sinalizar. Se você quer, por exemplo, mostrar, eu vou até clicar aqui com o botão direito, vou colocar para traduzir a página, para ser mais fácil da gente entender. Ó, primeiro você vai sinalizar aqui que se você quer ativar o modo de respostas corretas ou incorretas, e aí para poder fazer o seu quiz funcionar, você vai deixar isso aqui ativo, né? Você também tem a opção de exibir ou não as respostas durante o questionário das pessoas, ou seja, enquanto ela responder, se ela responder correto ou incorreto, já vai aparecer isso para ela se você habilitar essa opção. Eu vou deixar habilitado aqui, mas você pode desabilitar se você quiser também, tá? E depois, aqui, ó, embaixo, você vai sinalizar nessas opções aqui de múltipla escolha, qual que é a resposta correta. Você vai colocar aqui, por exemplo, o que acontece quando você clica em Ctrl Z enquanto utiliza o elemento? Nada, você desativa a tecla Z. B, uma música do Super Mario Bros. Começa a tocar. C, transforma o seu monitor em um portal para outra dimensão. Ou D, desfaz a última ação realizada.
Logicamente, a opção é essa aqui, né? E, inclusive, tem uma coisa muito legal, que é justamente você conseguir colocar aqui também uma explicação do porquê que essa aqui é a opção correta. E aí você já deixa a pessoa ali ciente daquela resposta enquanto ela estiver fazendo esse questionário também, tá? Ciente dessa justificativa. Então, ó, eu já sinalizei aqui todas as respostas corretas e coloquei uma explicação aqui. Não é obrigatório colocar essa explicação, tá? Só é obrigatório você sinalizar aqui qual que é a resposta correta, porque senão o seu teste não vai funcionar. E aí, depois que você fizer todo esse processo aqui, é só você clicar em publicar. E aí, bora ver esse teste aqui no real, né? Ó, vamos já sinalizar essa opção aqui que a gente sabe que é a correta. Ele já sinalizou aqui para mim que foi correto e colocou aqui essa explicação da resposta. Vou dar aqui um OK. Nessa aqui, eu vou clicar numa opção incorreta só para vocês verem o que acontece. Ó, por exemplo, eu vou colocar que o Elementor é uma nova espécie de dinossauro. E aí, ele já colocou aqui que é incorreto e ele colocou a explicação dessa resposta aqui e sinalizou qual que seria a resposta correta também. Lembrando que tá aparecendo isso para mim porque eu deixei ativa aquela segunda opção lá de mostrar para a pessoa qual que é a resposta correta durante o questionário, senão não apareceria isso para ela, tá? Vou clicar aqui OK, e aí eu vou colocar aqui uma resposta correta de novo. Qualquer coisa vocês podem pausar e ver essas perguntas aqui direitinho, tá? E eu vou clicar aqui para enviar e prontinho. Eu já deu aqui a minha tela de agradecimento, obrigado por preencher, e depois, né, você sinalizando ali qual que é a notificação desse formulário, igual nós fizemos lá no início também desse tutorial, você ou a pessoa responsável pelas respostas desse questionário vai receber essa notificação por e-mail com as respostas que a pessoa sinalizou ali no questionário dela. Vou clicar aqui para voltar, e é basicamente isso que você precisa para poder fazer um questionário estilo quiz aqui dentro do Quillform. Isso é uma coisa bem legal de você mandar para as pessoas, né? Caso, por exemplo, você tenha uma comunidade de alunos, ver como é que tá o conhecimento ali das pessoas, fazer alguma coisa ali para poder engajar com o seu público também. É bem interessante você ter esse tipo de sistema, e aqui você consegue fazer várias coisas que você quiser, estilizar da forma que você quiser também, fazer um sistema mais conversacional. Muito melhor do que simplesmente mandar um Google Forms ali para as pessoas e deixar que elas respondam aquele questionário sem muito engajamento através disso, né? Então, massa. Ah, Bia, e como é que eu faço para poder atribuir pontos, por exemplo, para um quiz? O mesmo processo que a gente fez antes, tá, gente? Você vai vir aqui na calculadora, você vai atribuir as variáveis que você quer aqui para o seu questionário, vai atribuir os pontos para cada uma dessas opções aqui também e vai fazer a regra da calculadora em cima desse quiz aqui que você montou. Mesmo processo, mesma coisa, mesma lógica. Você entendendo esse conceito, você consegue aplicar para qualquer questionário que você quiser. Bom, então, seguindo aqui com os recursos avançados, o próximo que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui de Form Locker. Bia, o que é esse negócio de Form Locker? Basicamente, isso aqui é um adicional do Quillforms que permite que você adicione regras de restrição ao acesso do seu formulário. Por exemplo, vamos supor que você queira mandar esse questionário apenas para pessoas que possuem uma determinada senha. Você consegue criar esse tipo de regra por aqui. Ou então, você quer colocar uma restrição de que o seu formulário só vai ficar disponível para as pessoas de tal data e tal hora até tal data e tal hora. Você também consegue fazer isso aqui. Você só quer que seu formulário seja acessado por pessoas, por exemplo, que estejam logadas em um perfil de administrador no WordPress. Você consegue fazer isso aqui. Enfim, você consegue adicionar várias regras que restringem ou o acesso ou inclusive também as entradas do seu formulário. Vamos supor que você quer fazer uma inscrição que as 100 primeiras pessoas vão ganhar um determinado bônus. Você consegue colocar aqui, ó, eu quero que esse questionário se limite a até 100 respostas. Quando chegar nesse número de respostas, você vai bloquear esse questionário também. Você consegue fazer esse tipo de regra. E como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui dentro? Primeiro, aqui no Quillforms, você vai voltar para a página inicial. E aqui em Add-ons, você vai adicionar esse plugin adicional aqui de Form Locker, ok? Você vai instalar e ativar, assim como a gente fez aqui no plugin de lógica condicional também, que adiciona calculadora e tudo mais, né? Bom, depois de ativo isso aqui, você vai no formulário que você quiser adicionar alguma restrição. Por exemplo, eu vou clicar nesse aqui. E aí, você vai clicar nessa opção aqui, ó, de Form Locker, bem aqui embaixo, esse cadeadinho. E aí, nós temos várias opções de restrição. Eu vou clicar para traduzir aqui a página, só para poder facilitar o entendimento. E aí, ó, por exemplo, você consegue definir uma senha para poder acessar esse formulário e cada restrição que você adicionar aqui, ele vai te dar alguns campos de preenchimento para configurar essa restrição, beleza? Por exemplo, você pode colocar uma senha e uma mensagem para essa restrição também. Agendamento por data, mesma coisa, você vai colocar aqui uma hora de início, fim do tempo, pode colocar aqui uma mensagem também para ser exibida antes do formulário de início e tal. Cada um desses vai ter um campo específico de preenchimento. E é bem intuitivo aqui, é só você seguir esse passo a passo
e adicionar essa restrição. E nós temos todas essas opções aqui, ó, restringir o acesso apenas para usuários logados. E aí você pode colocar a opção ali, a função da pessoa, né, também, ó, por exemplo, uma função específica. Você pode colocar para alguma permissão específica aqui dentro desse login também, né? Enfim, você pode, por exemplo, definir buguei. Você pode, por exemplo, definir um limite para as respostas do seu questionário, que é o exemplo que eu dei ali, né? Restringir o uso do mesmo endereço de e-mail. Caso você queira, por exemplo, que cada pessoa possa enviar uma resposta só, né? Restringir o uso do mesmo telefone, restringir por endereço de IP. Enfim, tem várias opções para poder você fazer a regra que você quiser aqui. E muitas vezes isso pode ser uma grande mão na roda, dependendo da regra do negócio que você quiser utilizar. Ok? Esse recurso é bem simples de entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças, só você habilitar aqui e preencher os campos que você quiser configurar e prontinho. Lembrando de sempre que você fizer qualquer configuração aqui para atualizar o seu formulário, você vai clicar em publicar aqui do lado também, ok? Massa. Então, como vocês viram, o Form Locker super simples de entender, né? E a próxima opção aqui que eu quero mostrar para vocês, que é muito, muito, muito útil também e muito procurada aqui dentro do plugin, que é essa aqui, as integrações que são possíveis de se fazer dentro do seu questionário. Como assim integrações, Bia? Olha só, quando a gente vem aqui no nosso formulário, aqui em cima nós também temos algumas opções, né? E aí, clicando aqui nessa parte de integrações, nós podemos ver vários tipos de integração que o nosso formulário pode ter. Como, por exemplo, integração com ferramentas de e-mail marketing, como ActiveCampaign, MailChimp e vários outros tipos aqui também, ó. Por exemplo, GetResponse aqui também, Slack, tem até Google Sheets também em algum lugar aqui, que é as planilhas do Google. Enfim, tem várias opções para você poder dar uma olhada aqui e ver a que faz mais sentido para você. E para você conseguir conectar essas integrações, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui em Active e aí ele vai me falar, olha, para conectar essa ferramenta aqui, você vai precisar ir na sua página de addons e ativar esse plugin adicional. Então, ó, você vai vir aqui na sua página inicial do QForms, novamente, vai vir aqui em addons, você vai dar um Ctrl F e vai procurar pela ferramenta que você quiser integrar. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui por ActiveCampaign, ok? Vamos procurar aqui. Ele colocou o Active também das opções. Vou colocar aqui Campaign. Veja Active, eu vou procurar aqui por Campaign. Aqui, ok. Vamos procurar aqui, ó, tá vendo? Já tem essa opção aqui para instalar e depois ativar. Vou clicar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como é que funciona. Ativar, beleza? E aí agora, atualizando aqui essa página, eu vou voltar aqui e voltar aqui em integrações. Agora eu consigo clicar aqui para conectar, né? Acho que ele não atualizou, deixa eu vir aqui. Aí, ó. Vou tentar aqui de novo, conectar. E aí, pronto, ó. Cada tipo de conexão vai te pedir uma informação diferente. Então, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, na ActiveCampaign, ele vai te pedir para colocar um nome dessa conexão para o seu próprio controle interno mesmo. Depois você vai adicionar qual que é a conta que você quer adicionar essa integração, a sua conta do Active, né? E, por fim, você vai colocar aqui a sua API de URL e a de key que você vai ter dentro das configurações lá da sua ferramenta de e-mail marketing também. Colocando essas informações, você vai clicar aqui em salvar e você vai ter essa integração feita. E você pode fazer isso com qualquer uma dessas opções aqui, tá? Que fizer mais sentido para você. Isso aqui é muito, muito útil justamente para você ter outras opções também de coletar as informações que você recebe aqui dentro dos questionários do QForms também. E, inclusive, aproveitando que a gente já está aqui nessa tela de integrações, outro ponto importante de mencionar sobre essa tela aqui é essa opção aqui, ó, desse novo recurso de registro de usuários no WordPress e postagens avançadas. Como assim, Bia? Olha só, quando a gente está aqui nessa tela e a gente abaixa aqui até o final, nós temos essas duas opções aqui, ó, de registro de usuários do WordPress e também criação de posts avançados aqui dentro do próprio QForms, ao invés de fazer isso dentro do sistema do WordPress. E para que serve isso aqui, ó? Por exemplo, se a gente clica aqui em Edit Connections nessa parte do usuário WordPress. Lembrando também que para aparecer dessa forma que apareceu aqui para mim, você precisa adicionar esse add-on aqui na página inicial, tá? Você vai procurar aqui, ó, por essas duas opções, vai instalar e vai ativar esses plugins também, tá? Então, olha só, como é que isso aqui funciona? Vamos supor que você tenha que adicionar várias pessoas aqui dentro do painel do WordPress, seja, por exemplo, com perfil de administrador, assinante, editor, autor, o que você precisar por aí. E aí, ao invés de ficar pegando todas essas informações e uma pessoa ir lá toda vez no painel do WordPress e adicionar essas pessoas, o que você pode fazer? Você pode criar
um questionário aqui dentro do Quill Forms, já com os campos que você precisa que a pessoa preencha para poder criar esse usuário aqui automaticamente e mandar esse questionário para as pessoas. Então, ó, por exemplo, vamos supor que você queira adicionar aqui um formulário para poder criar um usuário, ou então atualizar usuários também, tá? Tem essas duas opções. Para, por exemplo, aqui, ó, uma função de autor, né? Você quer adicionar vários autores aqui dentro de um blog. E aí você vai colocar, por exemplo, ó, aqui um nome para essa conexão. Deixa eu traduzir aqui para poder ficar mais fácil, ó. Um nome para essa conexão, por exemplo, ó, criação de autores no WordPress, né? Tanto faz aqui, é para controle interno. E aí você coloca aqui qual que é a ação que você quer que esse questionário execute, né? Se é para criar ou atualizar um usuário. Vou colocar aqui para criar, por exemplo. E aí você pode delimitar aqui campos do seu formulário que sejam de preenchimento desse usuário que você está criando, né? Por padrão, sempre precisa de pelo menos um nome e um e-mail que são obrigatórios dentro da criação de qualquer usuário no WordPress. Então, você pode colocar lá um campo para nome, um campo para e-mail, outros campos também que você quiser aqui, ó, você pode adicionar mais e colocar outras opções aqui também, ele já te dá até aquilo que você precisa, ó, tipo, no usuário WordPress você pode adicionar um website, ou então uma bio para essa pessoa também. Por exemplo, eu quero um campo aqui de bio. E aí você coloca aqui qual que é o campo do questionário que você quer linkar com essa necessidade aqui da criação desse usuário do WordPress, ok? Tem outras opções aqui, como, por exemplo, meta do usuário, né? O perfil aqui desse usuário também, eu já sinalizei aqui que é um usuário do estilo autor. E também se você quer que a pessoa passe por algum processo de ativação desse usuário. Por exemplo, se você quer que tenha um processo de ativação ali através de uma verificação no e-mail, ou então se tem que ter a aprovação do usuário administrador aqui do painel também, né? Antes desse usuário ser efetivamente ativado. No caso aqui eu vou deixar desabilitado e você pode também colocar lógicas condicionais aqui se você tiver com essa opção adicional ativa aqui no seu Quill Forms, tá? Depois que você fizer isso, é só você clicar aqui em salvar, mandar esse questionário para as pessoas, e aí elas já vão ter acesso a conseguir preencher esses campos, e aí automaticamente esse usuário vai ser criado ou atualizado dentro do painel do WordPress. Essa mesma lógica também funciona para essa parte aqui, ó. Vou clicar aqui em integrações e vou voltar aqui para essa parte das postagens. Isso aqui segue a mesma lógica da criação de usuários. Vou clicar aqui, inclusive, para conectar. E aqui você vai fazer esse mesmo processo, porém, mais para criações de posts automáticos. Vamos supor que você tem um cliente aí que tem uma certa dificuldade de mexer no painel do WordPress, ou então você quer passar uma opção mais intuitiva para as pessoas só preencherem ali campos específicos de um questionário e já publicarem um post ali no WordPress de forma automática. E aí, para isso, você consegue preencher aqui esses campos, ó, como por exemplo, de nome, da conexão. Se o novo post você quer que ele já tenha uma visibilidade pública, ou então protegida, o tipo também dessa postagem, o status dessa postagem, né? Se você já quer que ela fique publicada, agendada, enfim, da mesma forma que você tem aqueles campos ali do WordPress, você tem essas opções aqui também, dentro de um questionário específico, você já coloca aqui exatamente o que a pessoa precisa preencher para poder fazer essa publicação automática no site, e depois você salva e manda o link desse questionário para a pessoa. Sempre que ela preencher esse questionário direitinho, vai ser publicado um novo post ali no site, sem ter que passar pelo painel do WordPress. Isso aqui é muito útil porque tem muita gente que tem realmente essa dificuldade, né? Por mais que seja simples depois que você entenda, criar posts lá no WordPress, às vezes é muito mais intuitivo você mandar um questionário ali para esse cliente, ele faz esse processo lá como qualquer questionário que ele já tenha preenchido antes na vida e consegue publicar esses posts de uma forma bem mais tranquila também do que quem ele não tem essa certa usabilidade, essa familiaridade com o painel do WordPress. E aí eu sei que você pode pensar, tá, Bia, gostei dessa funcionalidade aqui, mas você falou de compartilhar os questionários, né? A gente tá falando esse tempo todo sobre várias funções, como criar, de como configurar esses questionários e tal, mas no fim das contas, como é que eu consigo compartilhar isso com as pessoas? E essa definitivamente é uma boa pergunta, né? Uma pergunta essencial. E para você conseguir fazer isso também é bem fácil. Olha só, eu vou voltar aqui para essa outra página, né? E aqui em cima nós temos essa parte aqui de compartilhar, tá vendo? Ó, essa parte aqui de compartilhamento. Inclusive, aqui dentro do mapinha mental, eu coloquei isso dentro de recursos avançados. Porém, de qualquer maneira, essa parte de compartilhamento aqui, você não precisa ter a função Pro aqui do plugin e tal. Você consegue compartilhar, mesmo se você estiver utilizando essa versão gratuita também. E para você conseguir compartilhar, ó, você vai clicar aqui nessa opção e ele vai te dar várias opções de compartilhamento. Primeiro, você pode compartilhar para as pessoas através de um link direto. Eu vou copiar aqui esse link, vou adicionar aqui numa nova aba e ele vai abrir
esse questionário para você. É claro que, né, no fim das contas ainda fica aqui com, às vezes, uns nominhos que não são muito agradáveis e às vezes você quer fazer uma página específica dentro do Elementor para esse questionário aqui, ou então você quer disponibilizar isso através de outra forma, como por exemplo um pop-up, alguma coisa assim, né? Para criar para colocar um formulário dentro de uma página do Elementor, tem duas opções que são bem úteis, que são essa aqui de código curto e código embutido. Tá com o nome aqui em português, porque eu tinha traduzido a página, mas ó, é basicamente o shortcode. Se você procurar pelo widget de shortcode lá no Elementor, é só você adicionar isso a uma página, e aí você pega esse shortcode e coloca dentro desse widget que ele vai puxar exatamente o questionário que você fez aqui dentro do Quill Forms, ok? Também tem essa opção aqui, ó, de embed code, caso você queira, ao invés de utilizar o widget do shortcode, utilizar, por exemplo, o widget de HTML lá dentro do Elementor. Você copia esse código aqui, leva para o widget e ele vai colocar esse questionário dentro dessa página. Dessa forma, por exemplo, você pode, ó, aqui adicionar uma nova página no seu Elementor, como por exemplo aqui barra orçamento, alguma coisa assim, né? Sem esses nomes aqui do Quill Forms. E aí, dentro dessa página que você criou, você coloca um widget desses, como shortcode ou HTML, copia e cola esse código lá dentro, e aí você vai ter esse questionário aqui dentro dessa página também, da forma que você configurar, beleza? Tem essas opções aqui. E outras interessantes são essas aqui, ó. Essa nova opção aqui de pop-up, onde você vai criar aqui um pop-up, você vai colocar esse código lá dentro da sua página, e aí, ao clicar, a pessoa vai abrir um pop-up e vai ter acesso a esse questionário também. Ou então, essa outra aqui de QR Code, né, que é basicamente um QR Code que ele cria aqui automático, você baixa e disponibiliza isso para as pessoas, para elas conseguirem ter acesso a esse questionário também. Então, opção de compartilhamento é o que não falta, é só você explorar qualquer uma dessas aqui e mandar esse questionário aí para as pessoas. Bom, seguindo aqui com os outros recursos avançados, nós também temos essa parte aqui de rastreamento através de campos ocultos de parâmetros de URL e UTM. Como é que isso funciona? Voltando aqui para a nossa tela do Quill Forms, primeiro, para você conseguir habilitar a funcionalidade aqui de campos ocultos, para a gente conseguir fazer isso, você vai precisar vir aqui na sua tela de add-ons e adicionar esse add-on aqui de Hidden Fields, ok? Ou campos ocultos. E aí, quando a gente entrar num formulário, por exemplo, eu vou entrar nesse aqui, ele vai adicionar esse olhinho fechado aqui, tá vendo? Dos nossos parâmetros de URL. Bia, o que acho é esse parâmetro de URL e para que ele serve? Olha só, vocês já viram aqueles formulários ou aquelas páginas que parece que magicamente aparece um campo lá pré-preenchido que você já tenha utilizado anteriormente? Por exemplo, você coloca lá, você está numa página de vendas e aí você preenche o seu nome, o seu e-mail e algum local e algum pré-registro, e aí depois você é direcionado para uma página de checkout que já tem ali o seu nome e o e-mail que você preencheu lá dentro do checkout, né? Aparece lá magicamente sem você precisar preencher de novo. Por que isso acontece? Porque aqueles dados que você preenche de alguma forma vão parar ali na URL daquela pessoa através de um parâmetro ali dentro, e a próxima página vai conseguir capturar esse parâmetro que você cadastrou nesse pré-registro e preencher um determinado campo. No caso aqui, qual que é a ideia? É que quando você, por exemplo, for compartilhar esse link com alguma pessoa, você coloque um parâmetro ali dentro daquela URL, ou então de alguma forma que esse parâmetro aqui da URL seja preenchido por alguma estratégia que você utilizar por aí, e através desse parâmetro que está registrado lá na sua URL, o Quill Forms ele vai pegar esse parâmetro, vai cadastrar dentro de uma variável que a gente vai colocar aqui e vai utilizar isso dentro do formulário. Para poder ficar mais fácil de entender, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar aqui um novo parâmetro, por exemplo, de nome, ok? Um campo oculto de nome aqui. Vou, aqui no caso já adicionei, né? Você não precisa salvar nem nada, só aqui em cima clicar em publicar para poder salvar essa alteração. E aí, vamos supor que aqui, ó, eu vou voltar aqui na parte principal do meu formulário e nessa primeira mensagem aqui de seja muito bem-vindo, enquanto a pessoa ainda não tiver preenchido nada no meu formulário, eu vou fazer o seguinte, olha só, vou colocar seja muito bem-vindo, por exemplo, arroba, né? Vou colocar aqui depois de um espaço para dar certo. Vou colocar aqui arroba e olha só, perceba que já apareceu aqui a opção do campo oculto que eu cadastrei, né? Vou colocar aqui nome e depois vamos começar. Como é que isso vai funcionar, já que a pessoa não cadastrou ainda, não preencheu nada dentro desse formulário antes? Eu vou clicar aqui em publicar e vamos vir aqui, ó, no seguinte, vamos vir aqui no campo de compartilhamento. Eu vou pegar o link desse formulário, igual a gente já fez antes, né? Vou copiar aqui, vou levar para uma URL aqui, ó, numa aba anônima até, para vocês verem, e vou colocar essa nossa URL. Beleza? Até aí tudo bem. Porém,
Para eu poder passar esse nome, né, esse nome que deve ser capturado pelo QForms, eu preciso passar o quê? Através da URL. Então, eu vou adicionar esse parâmetro. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida de como adicionar parâmetros, o que são parâmetros e tudo mais, dá uma pesquisadinha aí por fora para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Aqui no caso eu vou só cadastrar isso com vocês, para vocês verem mais, para vocês entenderem mais sobre essa ideia. Se vocês ainda não souberem o que isso significa, dá uma pesquisadinha que vocês vão conseguir entender isso um pouco melhor, tá? Mas, ó, basicamente eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto de interrogação para poder adicionar um novo parâmetro na minha URL, e aí eu vou colocar o nome, né, que é justamente aquele campo oculto que eu preenchi, vou colocar um igual e vou atribuir um valor para esse meu campo oculto nome. Vou colocar aqui, por exemplo, Bia. E aí, vou acessar essa URL aqui. Ele me levou justamente para o meu formulário, mas perceba que aqui, ó, aquele campo oculto que eu coloquei aqui no meu formulário já foi preenchido. Isso pode ser usado para qualquer campo que você quiser, para, por exemplo, preencher informações em e-mail e tudo mais. Inclusive, ó, deixa eu mostrar um detalhezinho aqui para vocês. Se a gente vir aqui na documentação do próprio QForms, para você acessar essa documentação, é só vocês acessarem o site deles, qforms.com/docs, e aí vocês vão cair nessa página aqui, ó, olha só, vocês vão cair nessa página aqui com uma documentação extensa sobre todas as funcionalidades deles também, tá? Caso vocês tenham mais alguma dúvida. E aí, uma delas é justamente essa aqui sobre os campos ocultos. Eu vou até clicar aqui para traduzir a página. E se você ver aqui embaixo, olha só, nós temos alguns exemplos de utilização. Um desses é justamente esse que eu acabei de mostrar para vocês, ó, da gente capturar um parâmetro da nossa URL e levar isso para os campos do nosso formulário, beleza? Essa é uma utilização. Você pode utilizar também, por exemplo, esses campos ocultos quando você for enviar uma mensagem, um e-mail para as pessoas. Tá vendo? É só você colocar aquela variável. Você digita arroba e ele vai puxar aquela variável para você. Ou você pode também, por exemplo, esses campos ocultos na utilização das integrações que você tiver aqui com seus questionários. Você pode utilizar de diversas formas. Você pode, por exemplo, também utilizar no próprio auto-redirect aqui que você colocar na sua página de obrigado personalizada. Você coloca aqui o campo oculto no próprio campo que a pessoa vai levar para frente, né, naquela própria URL ali, e na forma que você quiser, beleza? Qualquer coisa, dá uma olhadinha nesse artigo aqui também, dê uma olhada aqui em mais detalhes, pesquisa sobre como utilizar parâmetros na URL e tudo mais, para você entender um pouquinho melhor sobre esse universo, ok? E outra coisa interessante aqui dentro também desses campos ocultos é que aqui nessa outra aba você já consegue configurar também os seus parâmetros de UTM por aqui, tá? Isso aqui já é um assunto um pouco mais avançado que eu não vou explorar muito aqui nesse vídeo, porque senão duraria um tempão. Mas, de qualquer maneira, para você que já sabe o que é isso, então se você não souber, você pode dar uma pesquisadinha por aí também, tá? Para você que já sabe o que é isso e quer utilizar essa funcionalidade, saiba que você consegue configurar aqui também, ok? Bom, e seguindo o baile aqui dos nossos recursos, né? Nós também temos a parte de rastreamento do nosso questionário, os rastreamentos de acesso através do Google Analytics e o Facebook Pixels também. Bia, como é que eu consigo fazer essa integração aí entre os dois e conseguir fazer esse rastreamento? Tem muita gente que acaba tendo essa dúvida porque é uma funcionalidade muito utilizada, tá? Ó, para isso, a gente vai voltar aqui no nosso QForms, eu vou clicar aqui em Back to Home, não vou salvar nenhuma alteração não, porque eu não fiz nada significativo. Então, ó, eu vou vir aqui agora em, se eu não me engano é nessa parte de System, aqui nas configurações, não, aliás, é em Set, nessa parte aqui das configurações. E aí eu vou vir nessa última opção aqui, ó, de rastreamento e Analytics, que ele me dá essas três opções aqui, do Google Analytics, do Facebook Pixel e também agora até do Google Tag Manager também. Perceba que para você conseguir fazer esse rastreamento, você precisa também ter os códigos de ID aqui dessas ferramentas, beleza? E também, no caso, para mim, já está aparecendo aqui dessa forma, justamente porque lá na página de add-ons aqui, eu já fiz a instalação e ativação desses adicionais. Para você fazer isso, você vai clicar aqui nessa página do add-ons, vai vir aqui nela, e aí, por exemplo, você quer fazer a do Google Tag Manager, você vai instalar, depois você vai clicar em ativar, vou clicar aqui em ativar, e aí, se eu vir aqui e atualizar essa página, ele vai aparecer a minha possibilidade de integração também, tá vendo? Agora os três estão dessa forma. Você coloca o seu ID aqui, salva e pronto, você já vai conseguir fazer o rastreamento dentro dessas suas ferramentas. E é claro que para quem está interessado em fazer isso aqui, é justamente porque está querendo fazer uma boa análise dos resultados daqueles questionários, né? Ver quantas pessoas estão acessando, as origens e tudo mais, dar uma analisada em todos esses relatórios aí. E por falar em análise de resultados, agora eu quero falar com vocês justamente sobre esses pontos aqui, ó. Sobre a visualização de respostas lá na guia de resultados do formulário,
além também de algumas análises mais extensas, como por exemplo da taxa de abandono, e ter também uns insights do público que acessou os nossos questionários, tudo dentro aqui da própria ferramenta do QForms. Bora lá dar uma olhada. Para isso, eu vou voltar aqui no QForms, vamos clicar aqui em todos os formulários, e eu vou, por exemplo, analisar os resultados desse quiz do Elementor que a gente já mexeu anteriormente. Como é que a gente faz para ver esses resultados? Bem simples, a gente vem aqui em cima e clica na aba de resultados. E aí, olha só que bonitinho, ó, a gente já consegue ter uma visualização geral de várias informações, como por exemplo, o número de visitas totais nesse questionário aqui, tipo pessoas que clicaram no link e acessaram a primeira página ali dele, o número também de visitas únicas, isso porque uma pessoa pode acessar o questionário mais de uma vez, a não ser que você coloque essa restrição em uma das funcionalidades que a gente já viu ali daquele Form Locker anteriormente. A gente também consegue ver aqui quantas pessoas que efetivamente começaram o questionário, ou seja, responderam pelo menos a primeira pergunta, quantas submissões no total que tiveram, né? Ou seja, pessoas que chegaram até o final do questionário e clicaram lá em enviar essa notificação. E por fim aqui também, ó, por exemplo, a taxa de completude desses formulários. Se aqui a gente, por exemplo, teve 4 pessoas que iniciaram, 4 inícios desse formulário aqui, porém 3 submissões no total, significa que rolou um abandonozinho no meio aí em algum desses questionários e nós tivemos uma completude de 75%, ok? E também o tempo médio que as pessoas estão levando para responder esse questionário aqui. E além de ter essa visualização total, você também consegue ver aqui embaixo, por exemplo, os abandonos em cada questão do questionário. Isso aqui, gente, é muito interessante porque, às vezes, você faz um questionário super legal, mas no meio daquele questionário ali, você acaba colocando uma pergunta que às vezes acaba dando uma travada nas pessoas, rola uma preguicinha ali de responder. Por exemplo, você faz um questionário de orçamento e aí lá no meio, quando a pessoa já respondeu algumas coisas, você coloca uma questão descritiva lá, onde a pessoa vai ter que escrever um pouquinho e todo mundo sabe que as pessoas têm ali uma certa preguicinha de escrever, né? E aí você acaba percebendo por essa análise de resultados aqui que sim, essa questão aqui está rolando muito abandono. As pessoas estão deixando de responder o formulário e desistindo de responder por conta dessa questão. Então, às vezes, você pode tentar dar uma reformulada. Talvez deixar ela de uma forma mais objetiva, né? Para a pessoa só marcar em vez de ter que escrever. Ou então deixar ela um pouco mais para o final, deixar para ter uma conversa mais um a um para a pessoa poder responder isso mais diretamente para você. Pode ter vários tipos de estratégia, tá? Mas, de qualquer maneira, isso é bem interessante da gente saber para poder diminuir a taxa de abandono dentro dos seus resultados, ok? Então, ó, por exemplo, aqui eu não tive abandono nem nessa, nem nessa, nem nessa questão. Mas eu tive um abandono logo nessa última, né? É claro que esse aqui foi mais um resultado fictício que eu respondi aqui rapidinho para poder ter esses resultados aqui, mas de qualquer maneira, por aqui você já consegue ver, inclusive a porcentagem desse abandono também. Essa porcentagem está sempre ligada a esses 3 campos aqui, né? Ou seja, se eu tive 75 de completude, aqui, né? 25% do abandono, já que foi só um, foi justamente dessa questão aqui. E aí você consegue fazer esses cálculos aí direitinho, tá? E além dessa análise geral aqui dos resultados do formulário, nós também conseguimos analisar as respostas aqui, ó, tá vendo? De acordo com a data, com a hora que cada pessoa aqui fez. Esse questionário aqui vai ser um pouquinho mais difícil de analisar, tipo, exatamente qual pessoa que respondeu, porque eu não coloquei nenhum nome de nenhum campo de nome, nem de e-mail para poder identificar essa pessoa. Mas de qualquer maneira aqui, ó, você consegue analisar cada resposta uma a uma aqui também, tá? E por fim, outro campo também muito legal é esse aqui de análise de resultados, onde a gente consegue ter gráficos de pizza, de barra, de cada questão respondida dentro do nosso formulário. Por exemplo, aqui, ó, essa questão, o que acontece quando você nananana, né? A primeira questão ali do formulário. Nós temos essas alternativas aqui e 67% das pessoas responderam desfaz a última ação realizada, que era a resposta correta, que é quando a pessoa clica Ctrl Z no Elementor, e 33% das respostas foram de transformar o seu monitor em um portal para uma outra dimensão. O que, né? Pessoa que respondeu isso, mas tudo bem. Aqui, ó, tá vendo? A gente consegue ter essa análise. E aqui, ó, a gente consegue visualizar isso tanto em gráfico de pizza, como de barra aqui também, ó, na horizontal, de várias formas diferentes, e você consegue ter uma análise de resultado de cada questão de uma forma bem bacana aqui também, tá? É só você dar uma explorada aqui nas suas opções, e aí você vai conseguir ter uns insights legais aí dentro do seu questionário.
Bom, bora lá ver então o último recurso Pro que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que é justamente a parte de pagamentos aqui dentro do questionário. Sim, dentro dos formulários do Q-Forms você consegue também habilitar a função da pessoa conseguir pagar um determinado produto ou serviço dentro do próprio questionário em si, sem precisar ter um processo extra para isso. Isso se encaixa muito bem em vários tipos de modelos de negócio, como por exemplo, quando você vai mandar um orçamento de um serviço, você já quer que a pessoa consiga efetuar o pagamento através disso mesmo. Ou então talvez você tenha uma listagem de produtos personalizados que você quer mandar os formulários para as pessoas para elas simplesmente selecionarem qual é o tipo de produto que elas querem e conseguiu efetuar o pagamento disso. Isso facilita muito a vida e pode ser uma ótima opção para você que está precisando de uma funcionalidade dessas por aí. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Bom, e mais uma vez eu dei uma modificada lá no formulário que a gente tinha feito antes, né? Eu deixei aqui a tela de boas-vindas, a de nome, a de e-mail também. E ao final, eu adicionei esse campo aqui que se chama Picture Choice. É um campo bem legal de se utilizar, principalmente para quando a gente quer montar um catálogo de produtos ou então de serviços de uma forma mais visual para as pessoas, né? E para você conseguir colocar um campo desse aqui também, você vai clicar aqui nesse mais, você vai vir aqui nas opções aqui embaixo e vai instalar aqui a opção de Picture Choice. Ele é um add-on, ok? Então você vai ter que voltar lá na sua telinha de add-ons, adicionar esse add-on lá e depois vir aqui e utilizar esse campo que você adicionou, beleza? Ele agora já tá aparecendo aqui para mim, ó. Cadê o bonitinho? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Picture Choice. Tadadã. E aí, dentro dele, olha só, eu coloquei aqui todas as minhas opções, coloquei as imagenzinhas de cada um e coloquei uma base de preço aqui, por exemplo, para esse orçamento aqui de criação de site. Lembrando que aqui eu tô usando só um exemplo básico de preços, tá, gente? Mas olha só, beleza. Coloquei aqui esse campo e como é que a gente consegue fazer um método de pagamento dentro desse próprio questionário em si, né? Para a pessoa passar aqui por isso, selecionar o tipo de site que ela quer e depois conseguir efetuar o pagamento disso. Você vai vir aqui nessa aba de pagamentos. Bem intuitivo, né? E aí, só para facilitar o entendimento, vou clicar aqui com o botão direito, vou colocar para traduzir para o português. E olha só, a primeira opção que a gente tem é a de habilitar o pagamento. Lógico que a gente vai clicar nessa opção aqui, né? E aí, depois você vai selecionar qual que é a moeda que você quer que a pessoa pague. Por exemplo, você vai procurar aqui por real brasileiro. Deixa eu ver se está aqui no início, ó. Real brasileiro, aqui, ok? Depois você vai escolher o formato do valor aqui, ó. Se você quer que o sinal aqui fique antes ou depois. Eu vou deixar no modo padrão aqui mesmo. E depois nós vamos selecionar quais são os produtos que estão disponíveis para as pessoas. Eu vou clicar aqui em adicionar o produto e a gente tem as seguintes opções. A primeira delas, aqui, ó, é da gente selecionar um campo que seja compatível com essa forma aqui de pagamento, né? Normalmente aqui de múltipla escolha, ou então aquele Picture Choice que eu te mostrei. E aí você vai selecionar aqui esse campo que você quer, colocar os preços ali, delimitar o que é que você está vendendo, e em cada campo você vai colocar qual que é o valor daquele produto. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou só repetir os valores que já estão escritos ali no campo, beleza? Deixa eu preencher aqui. E aí você tem essa opção. A partir disso, o Q-Forms ele já vai entender que esses aqui são os seus produtos e os valores respectivos a cada um. E outras opções interessantes também, clicando aqui em adicionar mais produtos, logicamente você pode adicionar mais de um também. Você pode colocar outros campos aqui se você tiver, ou então, por exemplo, você pode colocar também um preço definido. Vai que você tem um serviço ou um produto que tenha sempre um preço fixo e você não quer colocar ali, por exemplo, um campo para isso. Você já quer que esse valor caia direto no orçamento ali da pessoa. Por exemplo, quem contratar aqui um site vai precisar de um serviço de hospedagem. Só um exemplo. Aí eu posso colocar aqui, ó, domínio e hospedagem e colocar um preço para isso. Por exemplo, aqui R$ 300. E aí, esse valor sempre vai cair lá no meu orçamento também, ok? E tem outras opções, olha só, caso você tenha algum cálculo um pouco mais complicado, né, mais complexo, que vai variar de acordo com alguma condição, você pode vir aqui e adicionar uma variável também, lembrando de que essa parte aqui, ela é adicionada lá naquela funcionalidade de calculadora que a gente já viu anteriormente, tá? Então você vai lá, cadastra uma variável, coloca a condição dela direitinho, depois vem aqui e seleciona essa variável que você quer definir como um preço específico lá dentro do seu orçamento. Mas beleza, eu vou deixar só esses aqui mesmo, por exemplo, tá? E aí, aqui embaixo você pode adicionar um cupom de desconto também. Você vai clicar aqui para cadastrar e vai colocar as condições desse cupom. Eu vou deixar aqui sem cupom mesmo. E nessa outra parte aqui você tem uma opção bem interessante. Caso você queira que esse pagamento aqui seja recorrente para as pessoas, você pode habilitar essa função aqui
e configurar como que será esse pagamento recorrente. Inclusive, você também pode adicionar uma lógica condicional e aí para isso, né, você vai precisar de múltiplos pagamentos recorrentes. Por exemplo, se você quiser um pagamento recorrente para uma determinada condição e outro tipo de pagamento recorrente para uma outra determinada condição, você coloca aqui todas essas condições direitinhos, faz a sua configuração e você consegue fazer esse método de pagamento recorrente para as pessoas. Eu vou tirar isso aqui porque no caso eu vou colocar aqui o pagamento normal, né, de uma vez só. E aí para isso, aqui embaixo eu preciso selecionar qual que é o gateway de pagamento que eu quero adicionar dentro das minhas opções de pagamento no checkout final. Eu falei muito pagamento nessa frase, né? Bom, e aqui o Quickform te dá várias opções, como por exemplo o Stripe, o PayPal, que é bem utilizado aqui no Brasil, inclusive, né? O Square aqui, o AuthorizeNet, tem várias opções para você dar uma exploradinha aqui. E assim que você escolher qual que é o gateway de pagamento que você prefere, por exemplo, aqui o PayPal, você vai clicar aqui para habilitar essas funções. No caso, para mim não tá aparecendo para habilitar, por quê? Porque sempre que você quiser utilizar um gateway de pagamento, primeiro você vai ter que instalar esse add-on. Aqui, ó, vou clicar aqui só para você ver. E aí ele vai abrir aqui a telinha de add-ons para mim. E, por exemplo, se eu quisesse adicionar o Stripe, né? Eu procuraria aqui pelo Stripe, instalaria, ativaria esse add-on e aí depois eu configuraria isso, ok? Eu fiz isso no PayPal, por exemplo. Se eu clicar aqui em configurar, ele vai vir aqui para essa tela de configurações, pagamentos, e aqui em PayPal eu consigo fazer aqui o processo para conseguir configurar e integrar a minha conta do PayPal ao Quickforms, ok? Caso você tenha alguma dúvida de como fazer isso em cada método de pagamento que você for escolher, lembrando também que o Quickforms tem uma documentação bem extensa aqui no site deles e cada um desses métodos de pagamento tem o passo a passo certinho. Por exemplo, se você clicar aqui em PayPal, olha só, vai ter todo o passo a passo aqui, você consegue traduzir a página para português e ver aqui certinho como é que você faz essa integração de acordo com o método de pagamento que você escolheu. Depois que você fizer essa configuração aqui de integração com esse gateway e voltar aqui, né, no seu formulário, deixa eu ver aqui em pagamentos, ele acabou tirando a parte aqui de cima, mas olha só, depois que você fizer todo esse processo, né, e você habilitar aqui a sua forma de pagamento, você vai trocar aqui esses rótulos do produto também, aqui ó, das mensagens, aliás, deixa eu traduzir aqui para o português. Por exemplo, você vai traduzir cada uma dessas mensagens aqui para poder ficar tudo português direitinho ali para as pessoas. Você vai salvar e aí depois, no seu questionário, assim que a pessoa concluir as respostas ali, vai aparecer uma forma de pagamento assim, ó. Como, por exemplo, essa aqui, de acordo com o que é mostrado aqui na própria documentação do Quickforms, ok? Ele vai mostrar um orçamento aqui para a pessoa, ela vai selecionar a forma de pagamento que ela prefere e depois disso ela vai ser levada para o gateway para efetuar o pagamento através desse método aqui que você configurou, ok? E como eu falei, isso aqui é uma ótima forma, caso, por exemplo, você não queira configurar toda uma loja virtual, com e-commerce e tudo mais, para poder fazer a venda de determinados produtos ou serviços. Isso aqui é uma mão na roda para isso, por um investimento que vale bastante a pena e com certeza pode ser que ajude você por aí a aumentar os seus resultados e as suas conversões também. E sim, gente, é importantíssimo a gente pensar justamente isso. Quando eu falo aqui em conversões e resultados e tudo mais, porque o principal intuito de eu estar mostrando tudo isso aqui para vocês, todas essas possibilidades, não é porque simplesmente eu quero que você daí queira criar um formulário bonitinho e apresentar isso para as pessoas. Bonitinho, bonitinho, por bonitinho assim não dá em nada, né? Porque a gente quer, ok, aumentar os resultados, aumentar as conversões e você conseguir fazer um questionário que faça com que a pessoa se engaje até o final, né? Tenha ali um reforço do branding da sua marca também, se sinta dentro de um fluxo de conversa ao invés de estar simplesmente preenchendo o questionário da internet que dá preguiça de preencher. E depois disso também você consegue adicionar várias funcionalidades como pagamento, consegue ter a análise completa desses resultados também, integrar com ferramentas extras que você já tenha no seu cotidiano de trabalho por aí. Tudo isso é um facilitador para poder aumentar suas conversões, aumentar os seus resultados e esse é o principal objetivo desse investimento aqui que vale a pena pra caramba. Outras alternativas no mercado, como por exemplo o Typeform, tá cobrando cerca de 30, 29, 30 dólares por mês no plano mais básico, que não te dá nem respostas limitadas, para você ter muito menos do que isso aqui. Já aqui no Quickforms, a partir de, por exemplo, 69 dólares ao ano, você consegue ter tudo isso disponível aí para poder aumentar os resultados do seu negócio. Isso é um investimento que com certeza eu indico pra caramba para vocês. Lembrando que para vocês conseguirem ter acesso a isso aqui, o link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Para vocês conseguirem ter acesso aí ao site do Quickforms. Ufa! Mas eu fico feliz pra caramba de você ter acompanhado todo esse conteúdo até aqui. Porém, antes de terminar esse tutorial,
tutorial eu quero só dar um toque extra pra galera que é esperta e é interessada em evoluir e quer se tornar um profissional completo nesse universo de web design. Eu sei que você que é antenado o suficiente para saber os benefícios de criar soluções dinâmicas e que verdadeiramente convertem como as que nós vimos aqui nesse vídeo, significa que muito provavelmente você é o tipo de pessoa que está apta a dar um próximo passo e verdadeiramente aprender a criar sites impressionantes de uma maneira 10 vezes mais rápida do que a forma tradicional. E para isso, eu te convido a clicar no primeiro link que estará aqui na descrição desse vídeo e conhecer também o nosso treinamento Z Pro. Esse é o nosso treinamento completão que com certeza poderá finalmente te levar ao patamar de se tornar um desenvolvedor de sites profissional que se destaca de verdade nesse mercado e inclusive é o mesmo treinamento utilizado pela própria equipe interna de web designers aqui da Escola de Sites. Então, se você quer masterizar essa habilidade de criação de sites profissionais de uma vez, não perde tempo, beleza? Clica aí no primeiro link da descrição e aproveita essa chance. Por hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!